Eu não vou matar um ladrão injustamente, mas se o cara resolver bater de frente comigo, vai morrer, assim que funciona. Vai embora e não vacila, porque eu vou estar atrás. Se vacilar, eu tô no seu pé. Eu preferia que o cara tivesse me dado um tiro na minha cabeça e me matado, do que me mandar embora da polícia. E se o ladrão bater de frente, matar, meter o aço no vagabundo, foda-se. Começa agora, Fala Didio Podcast, onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. E seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Didio Podcast, aqui no YouTube, diretamente da Auri Multimídia. Agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Ele nos presenteando com mais um dia para que a gente possa levar informação de conteúdo para você. Não poderia deixar de agradecer também a todos os meus amigos, familiares, né, pelo feedback, pelo apoio de sempre, sempre com a gente, né? E claro, os nossos apoiadores, né? Não poderia deixar de falar deles. E hoje, novamente com ela, a doutora Joyce Vanessa, presente aqui no podcast, nos auxiliando, nos ajudando a conduzir esse podcast que hoje será tão legal, tão importante. Doutora Joyce, seja bem-vinda novamente. Agradeço, Gijo, mais uma vez aqui presente ao seu lado para conduzir esse novo episódio, né? É uma nova etapa no Fala Didio Podcast. Eu, particularmente, muito contente por ter a senhora agora aqui ao meu lado. Quem sempre apoiou, né, o Fala Didio Podcast. Então, já começar agradecendo os nossos apoiadores e falar, lógico, da JV Advocacia Militar, onde a doutora Joyce é CEO do escritório. Então você, policial militar, né, você que precisa de uma assistência jurídica, né, não durma no ponto, né, a maré não tapa peixe e o direito não socorre aos que dormem, não é verdade? Então, entre em contato com o escritório JV Advocacia Militar, eu tenho certeza que você, além de ser bem atendido, vai ser bem assessorado, que é o que importa, não é verdade? Então, não deixe de procurar o escritório JV Advocacia Militar, tenho certeza que você não irá se arrepender, né? Agradecer a todos os nossos apoiadores que têm sempre dado uma força para que esse podcast continue de pé, continue se mantendo. Então, agradecer o nosso amigo Jailson da Dapper Style, né? Tive a oportunidade de estar presente no evento da Dapper Style no recinto Melo Moraes e também de apresentar o podcast da Dapper Style. Muito contente. Obrigado, Jailson. Obrigado a todos os apoiadores da Dapper lá também. Agradecer o Dr. Gabriel Lima, da Clínica Veterinária Canisplan. Eu sempre gosto de falar muito do Dr. Gabriel aqui, a Clínica Veterinária, porque ele oferece um plano de saúde animal, né? Nosso convidado aqui gosta muito de animal, ele vai falar sobre isso também. E é muito importante para você, né, que nós somos pais de pet, a gente sabe a importância que é de cuidar do animalzinho. Então, se você teve interesse, né, de procurar aí aqui a Clínica Veterinária Canisplan, eles oferecem um plano de saúde animal para o seu animalzinho. Gato, cachorro, animais silvestres, aves. Meu, contempla muito, muito, eu acho, o seu parceiro aí, beleza? Então, conte com a Clínica Veterinária Canisplan. Agradecer os meus amigos da Pizzaria Dom Marino, né? E o pessoal da Urban Policy, que me presenteou essa semana aí com alguns óculos. O Gigi gostou bastante. Muito obrigado aí ao pessoal da Urban Policy. Obrigado ao Fernando da Fábrica 1, que sempre vem montar uma chopeira boa para nós aí, tomar um chopinho legal, né? Então, obrigado a todos vocês que colaboram com o Fala Didio Podcast. E agora, anunciar esse nosso convidado, que a gente já aqueceu nossas redes sociais, vocês já sabem quem é, né? Mas é um cara muito bacana que tive a honra de conhecer hoje pessoalmente. Então, falando mais um pouquinho dele, vamos a um pouco da biografia desse cara, né? Ele que tem 49 anos, conhecido como Demolidor, nascido em Marília, nossa cidade vizinha, Paulo Rogério da Costa Coutinho. Trabalhou como guarda-mirim, entregador de jornal, posto de gasolina e em 2004 passou no concurso da antiga FEBEM, né? Onde ficou até 2006. Ano que ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coutinho, Demolidor, seja bem-vindo ao Fala Didio Podcast, cara. Obrigado por ter aceito o convite aí para estar participando. Bom, Gigi, eu agradeço demais, imensamente. A honra é minha vir participar do seu podcast, né? Agradeço também a doutora Joyce por me apoiar. A doutora Joyce que financiou essa minha vinda para cá, viu, gente? Agradeço demais. Fui muito bem recepcionado, fui muito legal. E agradeço também a ela estar me defendendo, né? Tá nesse processo de reintegração meu à Polícia Militar. Bom, gente, para quem não sabe,
A doutora Joyce é braba e ela é o terror do oficialato, viu? Eu vou falar para você. Para quem não conhece o escritório JV Advocacia, vai lá, entra lá no link lá e vai conhecer. Você não vai se arrepender, você pode ter certeza, militar. Eu que o diga, tá? Eu sou militar e para defender o Demolidor tem que ser bom. Então o escritório dela é o melhor que tem. Vai lá, entre em contato, fica sócio se você precisa. Pode ter certeza. A primeira coisa que o policial tem que ter é um advogado na polícia, senão vai se arrepender. E agradeço a todos os seguidores do canal, né? Quem gosta de mim, que curte aí, muito obrigado a todos, né? Sobre a produção de Deus sempre. E vou fazer um agradecimento a um patrocinador seu, tá? Porque, como eu gosto muito de animais, agradeço a clínica Veterinária Canisplan. Veterinária Canisplan, muito obrigado, viu? Dr. Gabriel Lima. Dr. Gabriel, por apoiar o podcast. O senhor já tem meu respeito. Apoiou a causa animal, para mim tem meu respeito. Então, o senhor está apoiando o canal dele, através da clínica, muito obrigado, tá? Eu agradeço demais. Se eu tivesse a oportunidade, fosse meio de semana, eu ia conhecer a sua clínica, pode ter certeza, mas fica para outra oportunidade, né? É isso aí, vamos que vamos. Não, legal. Você falou aí da brava da doutora Joyce aí, tem que ser boa para defender o Demolidor. A gente vai entender o porquê, né? Que tem que ser boa para defender o Demolidor, né? Muita história na Polícia Militar, tem muita coisa para contar, para compartilhar com a gente, não é verdade? Sim. Isso é bacana. Viu? Eu costumo falar pro pessoal antes de iniciar mesmo, entrar, né, no nossos temas, vamos dizer assim, que eu gosto de presentear o pessoal no início do podcast. Porque vai que não é briga, né, do meio final aí, né? Sai brigado, eu não entrego presente não, meu. É brigado, vai sair daqui sem presente. Então, Demolidor, leve uma caneca do Fala Gide Podcast. Opa, aí, ó. Tá bom? Do outro lado aí já Bela tá caneca. até o nome aí do Demolidor e a logo do Fala Gide Podcast. Doutora Joyce também, presenteada novamente, né? Agora com logo atualizada do Fala Gide Podcast. Pra gente comemorar, né, uma nova etapa do podcast. Passa o contato depois da empresa. Quem sabe eu não posso presentear os nossos clientes na festa com fraternização do final do ano. Legal, pode deixar que eu passo sim. Muito bacana. Então, leve de presente como uma lembrança, né, do Fala Gide Podcast aqui minha para vocês, tá bom? E a Urban Policy nos presenteou com um lindo presente que eu gostei muito e eu trouxe para vocês. Então tá aqui o da doutora Joyce. Olha! Eu adoro E está aqui o de sol. seu, Demolidor. Obrigado, hein? Vamos ver. Espero que vocês gostem. Eu gosto desse estilo de óculos. Chique! E aí, E aí, gente? será que ficou bom? Eu acho que sim, né? Que isso, E hein? eu gosto de óculos Vou usar, de hein? sol, E o Gijo ganhou também. O Gijo não tem muito costume de usar óculos, tô aprendendo agora. Tá todo mundo aqui, ó. De Urban Policy. Agradeço. Então, agradecer a Urban Policy por ter nos presenteado, tá bom, Demolidor? Então, aceite de coração esse presente meu e da Urban Policy. E a senhora também, doutora. Agradeço. Passa contato, que eu faço coleção de óculos de sol. Aí, ó. Eu É adoro. isso mesmo. Obrigado, Gide. Obrigado, pessoal do Urban Policy. É lindo o óculos, tá? E agradeço muito. É isso aí. Demolidor de novo visual hoje, hein? Novo Sim. visual do Fala Vamos Gide almoçar de óculos Podcast. de sol. Vamos, é. Vou deixar o meu aqui, vai me acompanhar, né, no podcast de hoje. Sem contar a capinha. Olha. Muito bom, um case muito bonito, Perfeito. forte, resistente, a cara do militarismo mesmo, né? Camuflado, é muito bacana mesmo. Feito, né, os agrados, vamos dizer assim, ó, começamos bem, hein? Nos presenteando, agora pega leve aí. Demolidor, cara, eu começo falando para os meus convidados aqui que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu demorei muito tempo assim para pensar em polícia militar, nunca foi um sonho de infância, né? E você, qual era seu sonho de infância? Foi sempre assim ser policial militar? Teve outros sonhos? Chegou a conquistar alguns? Bom, eu sempre tive o sonho de ser policial desde criança. Meu pai foi militar, saiu da PM, não sei por qual motivo, eu não convivo com ele hoje, tá? Mas eu sempre tive o sonho devido a ele, né? Eu sempre admirei a polícia, né? Só que fui crescendo, né? Eu tive uma infância muito difícil, né? Vivi muito, cresci em comunidade. Então, foi passando a vida. E quando eu tinha 18 anos, fui prestar o serviço militar, lá em Marília, né? E lá, para quem não sabe, é tiro de guerra, tá, gente? É um destacamento do Exército. Prestei. O pessoal daquela época, a gente assim, eu fui em 95, a gente ia terminar o serviço militar e ia vir para São Paulo prestar o concurso.
Aí eu acabei, por consequências da vida, não vindo. Veio outro pessoal. O pessoal que entrou naquela época é tudo 9,5 milhão. Eu ia ser, no caso, se eu tivesse entrado. Acabei não vindo, segui a vida em Marília. Naquela época a gente tinha que vir em São Paulo prestar o concurso. E como eu tinha uma infância, uma vida difícil, acabei não conseguindo vir. Não é que nem hoje que você tem o concurso regionalizado, né? E até em outros estados você pode prestar, normalmente hoje. E aí segui a vida e trabalhei nesses serviços aí que você falou, né? Até por fim, em 2006, eu prestei o concurso na Bica. Eu tinha 30 anos, prestei e consegui passar, graças a Deus. Eu falo pro pessoal que eu entrei na polícia porque eu tenho vocação para ser polícia. Eu sempre quis ser polícia, entendeu? Eu tenho a polícia no sangue, a polícia está no meu sangue. Eu não sou um aventureiro qualquer que fala, não, a farda da polícia é bonita, eu vou pôr e vou brincar de ser polícia. Não, entendeu? Eu sou polícia, entendeu? É uma coisa que eu falo pro pessoal, no momento eu não estou polícia, mas eu sou polícia. O cara que é polícia, ele é polícia no sangue, ele nunca vai deixar de ser. Ele pode até sair da polícia, mas ele sempre vai ser polícia. Ele vai ter aquele feeling de polícia a vida toda. Ele só não está polícia, porque ninguém é nada nesse mundo. Você está naquele momento, mas você não é. A verdade é essa. Então, no momento eu não estou polícia, mas eu sou. E pode ter certeza, com o apoio do escritório da doutora Joyce, JV Advocacias, né? E representado através dela, que é a CEO do escritório, nós vamos ganhar essa batalha. Vou reconquistar o meu sonho, porque foi um sonho que eu conquistei, e eu vou reconquistar novamente esse sonho. E, bom, hoje é que eu falo, pessoal, estou me prolongando um pouco, né? Mas se você, qualquer coisa, você me corta. Pelo amor de Deus, siga. Hoje, infelizmente, eu sou, digamos assim, eu tenho alguns momentos de alegria e tem algumas horas que eu fico naquela depressão tal, devido a isso. Principalmente quando eu passo, vejo os policiais, vejo uma viatura, bate uma depressão em mim, porque eu penso, nossa, era para mim ser polícia, isso, aquilo, e não tô, né? Aí eu fico com uma certa depressão. Eu sou um cara triste hoje em dia, eu não sou feliz. Eu sou um morto-vivo, na verdade. Por quê? A PM, ela me matou em vida. A PM, não. Quem me mandou embora? A PM não tem nada a ver com isso. A PM é uma instituição maravilhosa. O problema são as pessoas, entendeu? E me matou em vida. Eu preferia que o cara tivesse me dado um tiro na minha cabeça e me matado do que me mandar embora da polícia. Porque ele me matou em vida, entendeu? E, infelizmente, estamos nessa luta. Estou trabalhando em outros serviços aí, para quem não sabe. Eu trabalho de motoboy, aquele aplicativo lá, negócio de bateria que eu estou fazendo. Estou seguindo a vida, né? Mas, se Deus quiser, vou voltar. Vou voltar e vai ser glorioso o retorno, você pode ter certeza. Legal. A doutora Joyce está cabeçando, né? Sim, o recurso dele já está na mão do nosso secretário de Segurança Pública, tá? Já foi protocolado. Está dentro do prazo, do lapso temporal ali que ele necessita analisar. E estamos cobrando diariamente, com frequência, cobrando ali uma resposta do nosso recurso, que é em relação aí à sanção de demissão, tá? Demissão, não é expulsão, para deixar bem claro. Tem diferença uma para a outra. Quando a gente fala dessa diferenciação, né, de demissão para expulsão, acaba passando batido, né? Foi demitido, foi expulso. Aparenta ser a mesma coisa, mas em termos jurídicos, né, isso muda muito num processo? Muito. A expulsão é uma situação muito mais gravosa em que o militar ele não vai poder prestar outro concurso. Na demissão, não. A demissão ela é mais leve, mas não deixa de ser uma sanção exclusória, né? Sim. Mas só que na demissão, o Coutinho, o demolidor, ele pode prestar um outro concurso, tá? Então, tem muita diferença. Para expulsão, tem que ter uma ofensa à honra, à imoralidade gigante, tá? Na demissão, é onde está o R-Quero ali. Um pouquinho da perseguição, entendeu? Porque normalmente, quem está demitindo é quem fez a portaria para causar a demissão. Tá? Então, não tem campo para expulsão, porque é uma situação mais grave, mas utiliza ali da demissão, tá? Para fazer essa prática de ato aí contra a pessoa. A gente vai falar bastante, né, sobre isso, escritório à frente, né, desse caso de reintegrar, né, o Coutinho às fileiras, vamos dizer assim. Mas, Coutinho, trazendo assim, você ingressou na Polícia Militar em 2006. Conta pra gente assim um pouco da sua experiência, assim, logo após entrada mesmo. Foi trabalhar onde? Ocorrências que talvez te marcaram no início da carreira, seja ela positiva ou não. Posso fazer só um adendo no negócio da expulsão e demissão?
como a doutora Joyce explicou aí, são coisas totalmente diferentes, tá? Muitos jornais, TVs, noticiário que eu fui expulso. Não fui demitido, é diferente. E todo mundo que noticiou lá na frente vai responder por isso, pode ter certeza. Por quê? Como ela falou, a expulsão é uma coisa muito grave. A nomenclatura já é grave em si, a forma de você expressar. Expulso é uma coisa... Na PM, quando você é expulso, porque você cometeu um ato desonroso, uma coisa que desonrou o nome da corporação. Tipo, vou dar um exemplo. Você roubou, você é o policial e roubou, você é expulso da PM, porque você desonrou o nome da polícia. Agora, a demissão não é quando você cometeu uma transgressão que eles entendem que você não tem mais condições de permanecer na polícia. Aí te demite, não é algo que você desonrou o nome da polícia. Porém, é subjetivo, entendeu? O cara, mesmo sem argumento jurídico para isso, ele pode demitir o polícia. É isso daí que a gente vai brigar. Muitas vezes, essa sanção de demissão, ela poderia ser solucionada e resolvida ali no artigo 13 do RD como transgressão disciplinar no procedimento disciplinar. Sim. Entendeu? Ela não fere o artigo 12 do RD, onde vem lá conduta desonrosa, conduta imoral. Sim. Entendeu? Então, é praticamente um R-Quero que está ali. E sem que falar que ali dentro do regulamento militar, o cara pode encerrar o procedimento por ali. Mas quem solicita a abertura de CD para o CPC, no meu caso é CD porque eu tenho mais de 10 anos, tá, gente? Tinha mais de 10 anos. PAD é para quem tem de 2 a 10 anos. E o PAI é para quem está no probatório ainda, que é até 2 anos. O oficial que iniciou o IPM em si e está no processo, é ele que solicita ao CPC a abertura do CD. O CPC vai analisar, vai autorizar ou não. Mas ele não precisava nem abrir o CD. O oficial encerrava por ali mesmo e acabou, mas ele solicita, a bel prazer. Simplesmente, não é assim, não tem um critério para ele solicitar. Se ele quiser, ele solicita, simples assim, entendeu? Não tem um critério para ele fazer isso. E deveria ter isso na polícia, um critério. Não, você ofendeu isso, aí é um critério para você poder pedir a abertura de um CD para a polícia. Mas não, ele fala, eu não gosto daquele cara, eu vou pedir um CD para ele porque eu não gosto dele. Ele vai pedir, acabou. É assim que funciona a polícia. E tinha que ter um critério. Não tem, infelizmente, né, doutora? Isso, mas o que acontece, Demolidor? Já puxando um gancho aqui nos bate-papo. O artigo 12, ele é genérico. Então, ofensa à honra e à imoralidade. E aí? Sim. O que é essa ofensa à honra? O que ofende a honra da pessoa? O que ofende a moralidade? Tinha que ter, né? Ali. Deveria ter, igual o artigo 13. O que é transgressão disciplinar? Tá lá tudo no artigo 13. No artigo 12, não. Ofensa à honra e à moral. Aos bons costumes. Tá, mas o que é essas ofensas? O que causa essas ofensas? Sim. Cadê? Não tem. Então, deixa a bel prazer de quem vai conduzir, de quem vai pedir essas aberturas. Sim, que traduzindo em miúdos, por exemplo, vamos dizer que o oficial te comunica porque você prestou uma continência mal prestada para ele. Ele não gosta de você, ele faz. Como que você vai quebrar uma comunicação dessa? Não existe. Ele comunicou e você já está punido. Por quê? Não tem como quebrar. Mas eu prestei a continência com a mão um pouquinho virada para o lado. Acabou. O oficial fala, não, a continência foi bem prestada. Você está comunicado? Não tem como quebrar. Esse é um tipo de punição que você já está punido. A partir do momento que ele te comunicou, você já vai puxar a cadeia, porque não tem como. Você vai se defender porque é um trâmite. Tem um rito a seguir, mas lá no final você vai ficar preso porque não tem como. O cara fala, não, a mão estava virada para esse lado, para aquele, não tem como você provar. É a sua palavra contra dele, infelizmente. E o oficial que não devolve a continência? Então, e aí? Isso é uma transgressão disciplinar. Concorda? Só que quando responde. Sim, mas o pior é que o regulamento, ele é tão assim, digamos assim, ele é tão tendencioso pro lado oficial que tem muita gente que não sabe. Gente, se eu me defender de uma transgressão disciplinar acusando um oficial, eu sou punido, porque você não pode se defender acusando o oficial. Não existe, está no regulamento. Se eu falar assim, eu prestei a continência mal prestada, só que ele não devolveu a continência, você vai ser punido de novo, porque você se defendeu acusando ele, está no regulamento, você não pode fazer isso, não é verdade? Sim, muita coisa que acontece aqui, já continuando, Gigi, daqui a pouco a gente vai deixar o Gigi falar, né? Vamos lá. Já puxando aqui, aquelas avaliações de desempenho. É uma coisa que acontece aqui com frequência. Aí é avaliada pelo oficial que rebaixa a sua avaliação. O policial vai lá e faz a objeção formal. Já está tomando um PD porque está fazendo a objeção formal, Sim. sendo que é direito dele. Acontecia contigo isso? Comigo nunca aconteceu, né? Eu nunca fui mal avaliado. Ótimo. Mesmo, isso ajuda pra gente lá na... Mesmo... Já cheguei a cair pro mau comportamento, tá, gente? Devido a muitas punições que eu tomei na Polícia Militar, era uma atrás da outra, então eu caí pro mal. Por duas vezes, tá?
Por isso que acabou atrasando a minha promoção de cabo também. E só que eu nunca fui mal avaliado. Eu sempre fui um excelente policial. Onde você for e perguntar de mim, você pode ter certeza. Não tem alguém que vai falar, não, o cara é safado, o cara é isso, o cara não é bom policial. Não tem como, porque eu sempre fui um bom policial, sempre fui bilhão, sempre gostei de combater o crime, entendeu? Sempre fui um cara daqueles caras que... Eu nunca fui de rota, tático, né? Mas, assim, perfil eu sei que eu tenho pra ter. Porém, eu não sou porque eu não concordo com a doutrina. É isso. Depois eu explico desse negócio da doutrina. Tem os polícias aí que tá aí no fundo aí, ó, que foi tático, rota, os caras sabem. Tem o pessoal acompanhando aqui ao vivo. Mas seguindo, é mais do que eu havia perguntado. Você acabou voltando um pouco pro nosso assunto aqui do tema aqui. A gente vai debater bastante isso. Sim. Mas assim, como é que foi assim, a sua experiência logo de início, né? Para que batalhão você foi? Se você teve alguma dificuldade, ocorrências que te marcaram? Eu entrei na PM em 2006, tá, gente? Fiz escola, o básico em Pirituba. Era 7 meses e a gente fazia 3 meses de especializado. Eu fui fazer no M1, que é aquele batalhão que tem aqui na Vergueiro, sabe? O CPA M1, no caso, né? É um CPA. E a gente fazia policiamento na área da 25 de março, tal, estágio. Naquela época, gente, a última turma que usou canela seca na polícia foi a minha, tá? E naquela época não tinha arma para todo mundo, tá? A gente fazia estágio assim, era uma equipe de 3 policiais, o mais antigo ia armado e os 2 mais recruta desarmados. É assim que a gente trabalhava. Aí depois veio o 7 tiro, foi evoluindo, né? Hoje em dia o policial sai da escola já armado. E com a pistola lá da Glock, né? E aí depois de lá, me formei e fui pro CPA M2, que é a Zona Sul, ali do lado do 16EP, Avenida 11 de Junho. Trabalhei na terceira CIA ali. Aí, depois de um tempo, acabei respondendo um processo de abandono de posto. E respondi era um PAD que eu respondi. No TJM eu fui absolvido. E na polícia eles me condenaram a 10 dias de permanência. Respondi, fiquei preso e fui... outra coisa que acontece. Você não pode ser punido 2 vezes por um ato, mas eu fui. Por quê? Eu fui punido com 10 dias de permanência e transferência à humanidade adversa ao do CPM-1. Não, aí é 2 punições. Fui punido 2 vezes. A punição estava desse jeito. 10 dias de permanência e transferência à unidade adversa do CPM-1. Aí eu fui transferido por 50. Não, aí não Naquela época eu não recorri. Porque eu fiquei feliz de não ter sido mandado embora, mas eu sabia que não podia. Então, 2 punições. Ou ficava preso ou transferia. Não tem como. As duas... Isso está no regulamento, mas eles fazem o que querem. E aí, graças ao bom Deus, tem coisas que a gente pensa que é ruim, mas não. Veio para o bem. Eu fui para os 50 e aprendi a ser polícia. Se eu ficasse lá no 12, eu não ia ser o polícia que eu sou, isso é para ter certeza. Porque o 12 é a zona sul onde eu trabalhei ali, área nobre. É um batalhão, digamos assim, que você vai aprender a ser guarda. Você não vai ser polícia de verdade, entendeu? Lá no 50 você aprendi a ser polícia. Lá você faz o verdadeiro policiamento mesmo. Aí, graças a Deus, fiquei lá um tempo lá. Aprendi a ser polícia lá. E depois, em 2011... solicitei transferência para a Zona Norte e fui para o 47, antigo 47, que hoje não existe mais, foi desativado, e virou nono automaticamente. Aí, automaticamente, passei para o nono e fiquei no nono até aquela situação da orquídea, que nós vamos entrar no assunto depois. Vamos falar bastante dessa orquídea. Da acusação de eu ter furtado uma orquídea. Você trouxe ela aqui, né? Eu trouxe aqui, ó, essa orquídea aqui, gente, ó. Eu fiz em homenagem ao Coronel Carlos. Eu falo coronel porque é modo de dizer, mas eu não sou militar, então para mim ele não é coronel. Coronel, gente, que o oficial, hoje, na minha situação que eu tô, ele é para os militares e para as negas dele. Eu não sou militar, então ele é Carlos Eduardo Banhos, o nome dele, tá? Hoje ele tá aposentado, essa orquídea aqui eu fiz em homenagem a ele, e essa é minha, tá, o Eduardo Banhos? Essa não é sua, essa é minha. A sua nem sei onde tá, isso que você falou que eu roubei. Então, é isso daí. Aí fui transferido a bem do serviço para o 43M. Ele me transferiu no mesmo dia. Ele mandou transferir na mesma hora que teve o problema lá, ele já emitiu. Isso é ordem? O que é que ele faz quando se transfere? Ele emitiu uma ordem. Emitiu uma ordem. Né? Já me transferindo automaticamente. Já me apresentei no outro dia no 43M. Aí fiquei, como eu já estava... Antes dele te transferir, você já tinha tido algum tipo de problema com ele? Uma semana antes eu tinha tido um problema com ele, que ele mudou meu horário, nós discutimos tudo. Ah, tá. Aí ele já estava com raiva de mim, né? Então ele já estava com raiva, aí a orquídea foi tipo um pretexto. Foi um pretexto, exatamente, um pretexto. E aí eu fui transferido para o 43M, como eu já estava no RTP, né? Que é um banco de dados lá para o 18, deu tempo, eles me transferiram para o 18, que quando você está no RTP, eles não podem segurar a sua transferência. Me transferiu e acabou. Apesar que eu fiquei sabendo que esses tempos aí
Os caras tentou fazer uma merda lá no 18 lá, mas não deu. Os polícia foi transferido aí eles seguraram a transferência. Sabe o que eles falaram lá, que eu fiquei sabendo através de um polícia? Que, eu não posso falar o nome, que ele tá lá ainda. O coronel lá emitiu uma ordem que quem tivesse respondendo PD não podia ser transferido através do banco de dados. Você acredita? Meu, os polícias ficou louco, segurou, teve polícia que tava no interior, teve que voltar. Aí acabaram transferindo por final. Mas se fizesse isso, ia dar um BO. Mas cabe uma açãozinha de assédio moral nisso aí, ó. Porque não pode. O cara só não pode transferir você só não vai transferir se você estiver respondendo processo regular. Não, agora, isso aí é abusivo. Abusivo. Mas como dentro da polícia militar, do militar, do oficial pro praça, não existe abuso de autoridade, infelizmente. Não, mas os praças têm que começar a dar um choquinho de realidade, né? E começar a fazer as invertidas. Aí, isso vai acabar. Logo, logo a gente vai entrar num teminha aqui que eu quero discutir contigo. E é isso daí. Aí até então, fiquei no 18 e no 18 eu trabalhei na segunda CIA, depois fui transferido para a primeira. Fui transferido para a primeira sem pedir, tá? Por causa dos meus vídeos, eles me transferiram. Quando eu gravava os vídeos, os caras não gostavam, eles me transferiam de companhia. E só não me tiraram do 18, porque não pode, tá? Não, do CPA M3. Porque, para quem não sabe, você é policial, você sabe, a doutora Joyce sabe, quando você está num CPA, ele só pode te transferir dentro do CPA sem você pedir, qualquer outro batalhão. Agora, para tirar do CPA, tem que ser a seu pedido, não pode. Se transferir, você pode entrar com a ação de justiça. Mesmo outra arbitrariedade da Polícia Militar. Mesmo assim, eles fazem isso. Aqueles casos dos policiais do interior de São José do Rio Preto, que teve a questão do homicídio lá, transferiram os polícias do interior para São Paulo. Não pode, isso é ilegal. Pode. Mas mesmo assim transferiu. Mas antigamente isso aqui acontecia aqui, tá? Até uma época aí que teve uma troca de tiro ali na área do 27I, jogaram um cliente meu aqui com 5 filhos pequenos lá pro 46. 5 filhos pequenos. O cara surtou. Não pode tirar o cara do CPA. Mas por que o cara voltou? Ele voltou com ordem judicial. No entanto, que o juiz deu um despacho falando, administração, você não tem poder para isso. Sim. Quem está fazendo está cometendo abuso. E o polícia está levando uma indenização nisso aí. Tá certo. Aí voltou, ninguém mais mexeu com esse policial. Só o oficial que pode ser transferido para qualquer lugar do estado sem ele pedir, tá? O oficial pode. Mas aí é a determinação do secretário de Segurança Pública, governador, entendeu? Mas isso aí aconteceu aqui, mas mexeram uns pauzinhos politicamente e voltaram. A gente vai entrar nesse assunto também. Beleza, é isso, Gídio. Vamos lá, que a pergunta que eu fiz foi extensa, né? Eu sei de um fato que você havia me falado, que quando você entrou na polícia, acho que em 2006, né? Sim. Você pegou uma ocorrência de estar realizando auxiliando, né, um parto. Como é que é participar desse tipo de ocorrência? Porque foge um pouco, né, daquilo que é a atividade fim do policial militar, né? Como foi para você? Esse é um tipo de ocorrência que o policial é uma realização para o policial realizar, o policial da infantaria, né? O policial quer sempre auxiliar num parto. Eu sempre falo, pessoal, tem muita gente que fala, eu fiz um parto. O policial não faz o parto, ele auxilia. Quem faz é a mulher. Eu tive a alegria de auxiliar em 2 partos, tá? Em 2015, eu estava patrulhando com a policial Tamara, né? Foi uma parceira que eu trabalhei muito tempo, a gente estava patrulhando, não lembro o nome da rua. Aí, de repente, um carro parou a gente e falou, a moça ali tá tendo nenê, ajuda a gente a ir para o hospital. Aí colocamos uma mulher na viatura e fomos encaminhando para a maternidade Cachoeirinha. Até então era chucrão. A gente aprende um pouco, bem básico mesmo, assim, básico no último, na escola de soldado. É só teoria, tá? E se você quiser se aprofundar no assunto, você tem que buscar conhecimento você mesmo, tá? Não tem assim. É comentado em aula só, você não tem uma instrução sobre isso. Porque como não é a finalidade, né, a atividade fim da infantaria. Aí, só que eu sabia um pouco, a gente estava indo para a maternidade, eu olhando, aí eu já percebi que a criança começou a coroar, né? Para quem não sabe, quando a criança está coroando, é que a cabeça do nenê já está saindo, tá? Aí está coroando. Aí eu falei, não dá tempo de chegar, vamos ter que parar e realizar o auxílio do parto. Paramos, fui lá, realizei, né, o auxílio, graças a Deus. Aí o nenê, né, nasceu com saúde. E a única coisa engraçada que teve nessa ocorrência, como foi o primeiro, quando o nenê nasce, sai a placenta, né? E a placenta você tem que guardar. Se você tiver o kit de parto, você tem até um saquinho especial que você guarda, porque eles vão fazer exames na placenta, né? E eu não sabia o que eu fazia. Eu peguei na mão, sem luva, sem nada, viu? Peguei na mão, o que eu faço com isso aqui? Ela falou, não sei. Eu falei, então eu vou jogar. Joguei no chão da viatura.
Aí fomos pro hospital, chegou lá o médico falou, cadê a placenta? Eu falei, meu, tá lá no chão da viatura. Aí eu fui lá buscar e levei pra ele. Meu Tá Deus aqui, do ó. céu. Foi assim esse parto. Deu tudo certo, graças a Deus. A criança tá em saúde, tá viva. Ela chama Vitória, tá? Olha. É uma vitória mesmo. E depois que ela já tava um pouquinho crescida, eu fiz vídeo com ela, a mãe dela levou ela pra me conhecer na companhia. Aí em 2016, esse parto ficou muito conhecido por quê? Foi o primeiro parto do ano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesse ano, foi eu que fiz. Ano novo? Foi dia 1 de janeiro, 8 horas da manhã. A gente tava patrando, já tava com outro policial, eu e o Paiva. E a gente tava passando numa determinada rua lá da área, aí o pessoal chamou a gente, ajuda aqui, o carro quebrou, a mulher tá tendo neném ali. Aí fomos lá, a hora que eu cheguei lá não tinha mais como nem pôr na viatura, o neném já tava coroando. Aí auxiliei, eu já sabia um pouco mais nessa época. Já não colocou a placenta no chão da viatura. Eu já tinha estudado um pouco sobre isso, já tinha buscado conhecimento, né? E auxiliei no parto, graças a Deus deu tudo certo. Eu até tinha pramp na minha viatura, né? Prampeei o cordão, tudo. Pramp é uns grampos que você prampeia o cordão umbilical, tá, gente? Pra quem não conhece. Se você não tiver o pramp, você vai improvisar. Você pode usar o cadarço da sua bota, alguma coisa. Né? Amarrar ali. Amarrar, você vai prampear. Você tem que medir lá e prampear, pra cortar o cordão. Ah, tá. Entendeu? Aí eu tava prampeando, aí o bombeiro chegou, ele me auxiliou no corte do cordão umbilical e tal, e deu tudo certo, graças a Deus. Foi isso, os dois partos. Já vai cortado já. Já. Se o policial tiver buscar o conhecimento, ele vai fazer tudo. Porque você tem que... Você não pode demorar, né, pra cortar o cordão. Você tem que cortar... não pode demorar tanto. Se você não souber de jeito nenhum, você deixa com a... É melhor deixar do que fazer o corte no lugar errado. Né? Você tem que fazer a medida certinha, o tanto que você vai cortar. E se você não tiver experiência nenhuma, você deixa com a mãe. Primeira coisa que você faz, dá o nenê pra mãe, ela põe o nenê sobre aqui essa parte dela, que o nenê vai sentir o calor da mãe e vai se acalmar. E leva pro hospital com a maior urgência possível. É legal. Meu Deus. São ocorrências atípicas, né, pra gente. Assim como engasgo, né? A gente cansa de ver inúmeros vídeos na internet. Policiais auxiliando também no desengasgamento, né, de crianças. Porque você imagina que você já tem uma criança engasgada e você tem pais ali, né, preocupados, desesperados, né? Então, se o policial realmente não tiver conhecimento, não manter a calma, né? Muitas vezes pode ser que ele não consiga ajudar da melhor maneira, né? Sim. Mas a gente tem visto aí, sempre que exposto às mídias, né? O policial sempre, graças a Deus, conseguindo auxiliar nesse tipo de ocorrência. Nesse quesito aí, o conhecimento já é mais aprofundado na escola de soldado. Você já tem um conhecimento mais aprofundado em relação ao engasgamento, que é uma ocorrência muito comum. Então, o policial já tem um conhecimento a mais, né? Eles aprofundam mais. Por isso que os policiais têm tanto sucesso, êxito em auxiliar nesse tipo de ocorrência, devido a você aprender na escola de soldado, isso daí. Bacana, é legal. E aí, alguma ocorrência que te marcou na polícia? Então, assim, eu vou comentar uma ocorrência, que a ocorrência envolvendo criança sempre marca muito a gente, né? Essa me marcou, mas de uma forma negativa, infelizmente, né? Eu atendi uma ocorrência que chamaram a viatura, despacharam a ocorrência, né? Para quem não sabe, né, que tem muito pessoal que não é militar que assiste o programa, né? Sim. Quando o Cobom despacha uma ocorrência, o civil liga para o 90, o 90 passa para o Cobom, que é o Centro de Despachamento de Ocorrência da Polícia Militar, aí ele faz despacho para a viatura, passa pelo rádio, aí o policial vai lá atender. E que a mãe tinha matado o filho. Meu Deus. De 7 anos. Aí essa ocorrência também foi motivo de reportagem na TV, tudo. Aí eu cheguei lá, realmente, a mãe tinha matado o filho dela. Assim, me marcou muito, porque eu lembro toda da cena. Eu contando pra você, eu tô vendo a cena na minha cabeça, entendeu? Porque é uma coisa que me marcou muito. O menininho tava deitado, assim, no sofá, com uma cuequinha branca. Só de cuequinha, coisinha, assim, eu olhei assim, eu falei, não acredito, que você fez isso com seu filho. Eu pus a mão nele, ele já tava um pouquinho, não tava a temperatura normal do corpo, já tava mais geladinho. Então já fazia um certo tempo, já fazia mais de 2 horas que ela tinha feito isso, provavelmente, porque já tava acontecendo isso daí, né? Esse processo no corpo do menino. E, inclusive, eu peguei ele no colo, assim, e comecei a chorar, cara. Chorar com o menino no colo e falando, por que você fez isso com seu filho? Ela tava sentada, assim, com uma cara de ué, mano, a mulher tava louca. E eu, por que você fez isso? Eu fiz isso chorando. E
Aí eu peguei, o que você fez com seu filho? Me conta, o que você fez com ele? Por que a mão dele tá desse jeito aqui? A sua mão tá toda machucada, eu vi a mão dela toda machucada. O que aconteceu? Aí ela falou que afogou ele na pia do banheiro. Nossa. Por quê? Qual foi o motivo que ela queria que matou ele? Porque ela queria tirar o demônio do corpo do menino, entendeu? Ela alegou que ele estava endemoniado e precisava matar para tirar o demônio do corpo dele. Eu não sei se é alguma seita, o que é, né? Ela fez isso. Mas a mãe tinha ali algum distúrbio, uma esquizofrenia? Aparentemente, parece que sim. Pela cara dela, porque ela estava sem reação nenhuma, o filho morto ali no sofá, ela sentada ali olhando ele morto, sem reação nenhuma. E aí eu falei, e a sua mão, por que tá machucada desse jeito? Porque ela falou, porque quando eu ficava afogando ele na pia, ele mordia a minha mão para mim parar de afogar ele. Aí por isso que a minha mão tá mordida. Você acredita nisso? É muito triste, né, esse tipo de ocorrência. É uma ocorrência que me emociona demais, é assim... Aí eu peguei o menininho e fiquei assim, eu não acreditava, cara, que ela tinha feito isso, infelizmente, né? Não, marca mesmo, e a gente que é pai, que é mãe, né, a gente, geralmente, quando a gente vê tragédias como essa, a gente, meu Deus do céu, já pensa nos nossos Como filhos. que um ser humano consegue praticar um ato desse? Exatamente. Então, o policial, ele tem uma coisa que é um pouco falha dentro da polícia militar, é o acompanhamento psicológico. Imagina o policial passar por uma situação dessa, uma ocorrência, como que ele não chega na casa dele? Às vezes o cara chega com o psicológico destruído, entendeu? Sim. Às vezes pode acontecer até de descontar na família alguma coisa. Então, o cara tem que ter um acompanhamento psicológico muito forte dentro da polícia. Hoje em dia não é assim, tá? Entrando nisso, você fala que essa ocorrência, ela marcou, né, de maneira negativa mesmo. E você se recorda perfeitamente já hoje, né? Há tanto tempo tendo passado isso daí. Você chegou a ter algum acompanhamento? Você chegou a conversar com alguém sobre isso? Tiveram outras ocorrências que você acha que abalou com você e você deveria ter tido um apoio, né, mais amplo e não teve? Não, assim, eu não tive acompanhamento psicológico porque eu não fui buscar. Porém, assim, eu acho que deveria ter algum tipo de programa de policiamento da PM, quando é uma ocorrência desse nível, o policial ele tinha que já passar automaticamente por uma consulta no psicólogo lá para ver como que ele tá, se abalou. Eu acho, é a minha opinião. Dentro da Polícia Militar não tem programa de policiamento para psicólogo, tá? Não é um programa de policiamento. Se o coronel quiser. Se o coronel gostar de psicólogo, ele vai deixar ter psicólogo no batalhão. Se ele não gostar, ele manda sair e acabou, porque não é um programa de policiamento. Então, isso aí depende só dele. Que nem a ronda escolar é um programa de policiamento. O coronel não pode acabar com a ronda escolar. Não faz, ele não tem competência para isso. Se a parte do psiquiatra fosse um programa de policiamento, ele não poderia fazer. Tem o CAPS lá, que normalmente é centralizado, num batalhão do CPA ou dentro do CPA mesmo. Aí se o policial ele quiser, ele vai, procura o CAPS lá. 99% das vezes o policial não procura, você sabe disso, porque ele tem medo, né, de ser taxado de louco pelos colegas e também ele tem medo de ser baixado psiquiatria e parar de fazer DG em delegada, que hoje em dia é o complemento salarial do polícia. Aí por isso ele não busca isso, né? Mas eu acho que deveria ser uma coisa assim, cada companhia, cada batalhão tinha que ter um psicólogo que fica lá direto, entendeu? E mensalmente os policiais iam passando. Tipo, apresentava lá para passar para o psicólogo. Porque o policial ele não vai procurar, é difícil. Sabe quando você descobre que o policial estava precisando de um psicólogo? Quando ele se mata. E aí o cara vai ver que estava precisando, essa é a verdade. Certo seria de virar rotina. Em cada EAP, não vai fazer o AP, isso, a aí passa pelo saúde, psicólogo. já passa pelo psicólogo. Não assim, para ele procurar. Ele tinha que passar, acabou. Vai fazer a inspeção de saúde? Não passa lá no dentista, não vai fazer os exames? Já passa no psicólogo, já faz uma terapia ali, conversa, já pega um laudo. Às vezes o policial, ele não sabe que ele precisa. Ele não tem noção disso, entendeu? Principalmente o sexo feminino até tem uma consciência melhor. O sexo masculino já é um pouco mais difícil colocar isso na mente, entendeu? Então, tem uma barreira. E eu vejo, tem clientes que eu falo, vamos procurar um acompanhamento? A polícia, ele tem uma retraída. Não é comum. E não quer dizer que você tá louco, gente. Não. Você tá precisando de um acompanhamento. Eu tô fazendo terapia, tá? Porque eu fui demitido da PM. Eu tô fazendo terapia porque eu preciso. Eu reconheço que eu tô com o psicológico totalmente abalado, destruído. Eu preciso realmente fazer terapia. E eu vou te falar, tanto preciso que, às vezes eu falo isso, nos 2 primeiros dias, quando eu fui demitido, eu coloquei a arma na minha cabeça várias vezes para me matar. Eu queria me matar. Mas, graças a Deus, Deus pôs a mão na minha consciência, não deixou, eu tive o apoio da minha família, dos demolidores, meus seguidores que me deram bastante apoio, né, emocional para mim nas redes sociais. E aí, eu estou fazendo acompanhamento com uma terapeuta aí, uma psicóloga, graças a Deus, e ela nem está me cobrando. Ela se ofereceu para me auxiliar e eu sempre faço o acompanhamento com ela.
todo ser humano necessita. Geralmente esse preconceito parte mesmo mais, assim, da parte masculina, né? É. Assim, não é só por psicólogo, O homem fala que eu sou brabão, isso, aquilo, né? Que ele tem que, por exemplo, num urologista, a primeira coisa que vai vir na Meu cabeça Deus. dele, mas não vai pôr o dedinho aqui, mas nem a pau. Entendeu? Porque ele já tem isso na cabeça, que ele acha que o urologista ele vai ver só Mas, isso meu, daí. tem um Então, homem que é tão parte esse atrasado preconceito. que ele vai fazer exame de sangue. Se no exame de sangue anotar alguma anomalia, aí sim vai passar pro exame de toque, que é um exame mais preciso. Mas ele não vai chegar a fazer o toque de cara. É que tem cara que já quer se oferecer para fazer o toque. Tem isso também. Mas dói tanto assim porque vocês não querem passar nesses exames? Vai ter meu? cara que vai chegar lá, não, é exame de sangue, assim. É de sangue? Mas não era o de precisão? Gente, a mulher é comum a mulher falar, passa no Ginecologista. faz todos os exames que tem que fazer. Não, Eu entendo assim, a gente tem que acabar com esse preconceito, né? tem. É Tem que acabar com saúde, esse né? preconceito. É Sim. saúde, mas infelizmente muitos homens acabam vindo a óbito devido a câncer de próstata porque tem uma vergonha lá. Deu a sua idade, você tem que ir lá, você tem que seguir. Adianta, né, meu? Isso aí não vai, não é demérito, não Qual é... a sua idade, Gijo? Tô chegando lá, hein, meu? 36. Então, 36. Já deixar um tubinho aqui, ó. Pai do céu, tá logo aí. mas você Hein? vai lá. Tá batendo na porta, literalmente. Mas você vai lá e faz exame de sangue, não se oferece não pro toque ofereço, direto, não, tá? Não. Não, Vai ser assim, ó, sem musiquinha, sem convidar pra jantar, jamais. Mas é legal a gente comentar sobre isso. No último episódio, com o Madalhano estava aqui, a gente tratou muito sobre índices, né? De psiquiatria, de policiais que infelizmente tiram a própria vida, né? Que a gente vê que está aumentando a cada ano, infelizmente, a gente não quer. A gente fala, né, de psicólogo ou do próprio policial militar está procurando ajuda, mas nós também que trabalhamos com os nossos colegas, com os nossos pares, né, seja eles quem forem, a gente também tem que estar atento ao nosso amigo, né? Sim. Eu que trabalho com o meu parceiro, ou minha parceira, no caso hoje a minha parceira, eu sei como ela é. Então, provavelmente eu vou notar um dia que ela não estiver legal, que aquilo tá praticamente virando rotina, ó, ela não tá mais como ela era antes. Eu acho que isso é olhar pelo outro também, na verdade, a gente chegar em alguém que possa dar uma certa ajuda, ou a gente mesmo, né, procurar ela, assim, viu, você tá precisando de alguma coisa, né, porque muitas vezes a gente sofre calado, né, eu tenho a mania de falar para quem me conhece aí, pros meus amigos, que eu escondo meus problemas atrás do meu sorriso. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Não é verdade? Eu não tenho que descontar em você, eu não tenho que descontar em ninguém. mas é o correto. Não é verdade? Mas é aquilo que você fala, ninguém sabe o que a gente está passando por dentro, se a gente precisa de uma conversa, se a gente precisa de um abraço. Sim. Não é verdade? Então, eu acho que eu ouvi isso aí desde quando eu entrei na polícia. A gente passa mais tempo trabalhando na instituição do que na nossa própria casa com os nossos familiares. Então, se a gente passa mais tempo com os nossos companheiros, eu acho que a gente tem que ter, sim, um olho assim mais clínico, mais aguçado, para saber se o nosso parceiro está precisando de ajuda e não ter vergonha também de chegar para ele e falar assim, meu, você precisa de alguma coisa? E ele, muito provavelmente por esse preconceito, vai falar que não preciso, tô Mas bem. ele sabe que tem um ombro amigo ali. Mas você sabe que, meu, tô aqui. Sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa, a consciência da gente, ela não falha nunca, não é verdade? Você vai começar a pensar, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse levado ao conhecimento, se eu tivesse... Mas aí não adianta mais, a gente deixou de fazer, perdemos a oportunidade, não é verdade? Então, eu acho que além de a gente se policiar, meu, eu preciso de ajuda, e pedir ajuda, a gente também consegue colaborar, né? Tendo um pouco mais de percepção com as pessoas que trabalham junto a nós, né? Você sabe que há 2 anos atrás, lá no 18M, no mesmo ano, acho que 4 polícias se matou. Só no 18. Não, o índice de suicídio é gigante dentro da corporação. Então, ele cresceu muito por conta disso e por conta de perseguição de oficiais para com os praças, né? É muito praça, ele não aguenta a pressão do oficial em cima dele, o cara muda de escala, fica comunicando toda hora, tocando diário, e isso vai acumulando, chega uma hora que o polícia não aguenta, ele acaba tirando a vida por essa pressão. Ou acontece que nem aconteceu lá no interior, né? O sargento não aguentou. Sim, ele foi lá. precisava do horário para cuidar do filho que tinha problema de saúde. Uhum. O capitão não gostava dele, ficou mudando o horário. O cara precisava. E, inclusive, a mulher era policial também, ficava mudando o horário dela. Ele não aguentou. O psicólogo dele chegou naquele ponto dele fazer aquilo lá. Para quem não sabe, tá, gente? Aquele sargento já foi condenado a 60 anos de prisão. Foi condenado já, tá?
E um outro cara que matou um sargento dentro de uma companhia da Polícia E o Militar. caso Laroca? Então, esse mesmo. Um cara que matou um sargento dentro da companhia da Polícia Militar, a punição dele foi uma promoção para major. Essa é a promoção dele. E a denúncia dele nem saiu ainda, tá? E tá tudo gravado nas câmeras corporais. A polícia, quando ela quer, ela puxa a câmera corporal, tá? E tá tudo nas COPs. E foi provado que as COPs foram adulteradas, os horários. E o Demolidor, por causa do camarote? E o Demolidor, por conta de ir no banheiro e porque é conhecido, o pessoal começou a tirar foto, ele foi demitido. É o que eu falei naquele post o dia que eu fui entregar funcional, gente. Eu não roubei. Aí eu falo pro pessoal, eu não matei? Não, eu já matei sim. Já matei o cara que merece morrer. Vagabundo, ladrão, mas inocente eu nunca matei. Nunca matei companheiro de serviço dentro do quartel. Nunca me envolvi em esquema de propina, entendeu? De desviar 8 bilhões de reais. Vocês sabem muito bem de que eu tô falando. De uma família muito famosa dentro da Polícia Militar, tá? Como que é o nome deles? Eu vou lembrar agora. E é uma família que é a família toda. A família inteira é Polícia Militar. Sabe quem que é, né? E também nunca matei um companheiro de serviço dentro do quartel, entendeu? E nunca me envolvi em esquema de desvio de dinheiro com máquina caça-níqueis. Nunca matei lutador jiu-jitsu, covardemente, entendeu? Eu apenas fui no banheiro e fui demitido da Polícia Militar. Que discrepância, né? Pra você ver como que funciona. Duas polícias. Você sabe muito bem que aquele tenente, ele só foi demitido agora por causa da comoção pública. O cara era o maior lutador jiu-jitsu do Brasil. Senão ele não ia ser demitido e iam passar pano pra ele. Porque se fosse um Zé Ruela... Jamais. Aí não tem como, né? O capitão Laroque hoje não é capitão, tá? Hoje ele é major, foi promovido a major. Ele tinha que ser demitido da Polícia Militar, tá? Ele assassinou o sargento. Ele... Não sei se eu vou ser processado por isso, mas é verdade, tá nas câmeras. Ele assassinou. Um cara que tem uma pistola Glock de última geração, ele não vai utilizar um 32 velho que nem funcionava mais, que era registrado na cidade do capitão. Sim. Bom, todo mundo sabe, né? Viu? Engraçado... E ainda tem os puxa-saco lá que vai de testemunha com ele, que é aquele cabo lixo riso lá. Fraude processual ali, no caso. Entendeu? Engraçado que nem a denúncia criminal... vai fazer o quê? 3 anos? Sim. Quase 3 anos. Tá pronta. Então, olha o excesso de prazo. E quem tem que fazer essa denúncia é o TJM. O TJM. E não fez por quê? Porque é crime militar. Crime militar, porque foi dentro do quartel. E o TJM é composto de 1 juiz e 4 oficiais. Então, ele não... a denúncia parte do militar. E muitas vezes o cara que tá dentro do TJM, que é um capitão, um tenente, é da mesma turma, é contemporâneo de Academia do Barro Branco, do cara que assassinou o cara. Se a corregedoria investigando isso aí, se a corregedoria tá investigando um praça, um cabo, um soldado, um sargento ali, ela bota pra fuder. Sim. Aí agora, como é o Major Laroca, stand-by. Tá ali quietinho, engavetado. Entendeu? Nem finalizado foi. Bom, se esse cara tivesse sido mandado embora quando era tenente lá atrás, teve aquele problema do disparo... Ele teve aquele problema lá, teria matado o antecedentes. sargento. Não teria matado o Enfim. Puxa aí, Gijo. Vamos, a gente já vai voltar para assuntos. A gente desvia, como né? a gente tá fazendo, né, a régua ela vai assim, ó. Pra falar sobre o banheiro, você falou do banheiro, né? Eu fui no banheiro. Só não pode esquecer, tá? E puxar o assunto que tava antes, que eu esqueceria. Não, eu tô aqui. Se esquecer, daí parte pra outro também, fazer o quê? Paciência, né? Ou o pessoal manda aqui, eu acabo lembrando também, né? Mas eu vou entrar num assunto assim, vou voltar um pouquinho antes da gente chegar na parte do banheiro, porque a gente tem a orquídea, Ixi, a gente tem algumas coisas pra trás aí. Eu quero saber o seguinte, quando você, assim, se tornou uma pessoa mais notória dentro da polícia, quando você também começou a ser chamado de demolidor, porque você era o soldado Coutinho, certo? Então, soldado Coutinho para todo mundo. Você começou a filmar ocorrências suas, né? Como é que você se posicionou, né, na rede social? E por que demolidor? Da onde demolidor? Quem te apelidou? Eu nunca filmei ocorrência minha, até eu comecei a fazer vídeos rotineiros da minha rotina do dia a dia na época. Foi em 2018, quando eu iniciei as tatuagens. Para quem não sabe, tá? Não sei se você sabe também, eu que iniciei com tatuagem na Polícia Militar. Fui o primeiro policial a fazer a tatuagem. Aí, devido a isso, teve a mudança do regulamento, né? Foi uma decisão do STF, favorável a você poder, quem ia entrar na PM, poder fazer tatuagem. Aí ficou incoerente quem estava lá dentro não poder fazer. Aí a PM foi obrigada a mudar o regulamento devido a essa decisão do Supremo. Fiz a primeira tatuagem, as duas primeiras, foi essa e essa daqui.
Essa é em homenagem ao tático, tá, gente? Eu nunca fui da Força Tática, mas eu gosto muito desse tipo de policiamento. Admiro o policiamento do BAEP, policiamento de rota. Nunca fui dessas unidades, mas eu admiro, e por isso que eu fiz, mas nunca fui, tá? Depois a gente entra na questão da doutrina. O pessoal tá curioso, já tá encaminhando aqui pra mim. Então, aí eu comecei a utilizar o nome Demolidor porque eu sou muito fã de histórias em quadrinho e eu gostava demais do Demolidor da Marvel, que é aquele advogado que nas horas... ligou bem, advogado. Sim, advogado. Combatia o crime nas noites de Nova York, né? Então eu acabei adotando esse nome para as redes sociais, né? E pegou, né? E foi isso. Aí eu filmava a minha rotina do dia a dia. Nunca cheguei a filmar ocorrência, nada assim. Comecei a postar o vídeo e passei a ficar muito conhecido. Por quê? Primeiro policial a fazer tatuagem na PM, né? Era um paradigma muito grande que tinha na época, né? Tinha muito preconceito por parte da... A população civil em si já era menor. Dentro da instituição militar, o preconceito era muito grande, mas muito grande mesmo. No início, quando só eu tinha tatuagem da polícia, os policiais não conversavam comigo. Eu ia fazer atividade de DG em delegado, eu ficava sozinho, nenhum policial antigo queria trabalhar comigo. Ele falava que não vou trabalhar com esse cara tatuado. Aí o que acontecia? O sargento determinava que pro recruta, não, você vai trabalhar com ele. Aí o recruta... né? Ele aceita tudo, né? Aí ele ia e trabalhava comigo. Mas às vezes o recruta trabalhava o trampo inteiro comigo e não trocava ideia, pra você ter ideia. Sofri muito preconceito, era um paradigma muito grande, só que foi uma decisão que eu tomei, que eu sempre tive vontade de fazer tatuagem, mas não podia, né? Quando eu entrei em 2006, o regulamento dizia o quê? Que você podia ter tatuagem em partes do corpo que não aparecia com uniforme de educação física. Aí era aqui, daqui e nas pernas. Depois, quando teve a mudança do regulamento, aí sim, aí você podia aparecer nos braços e nas pernas. E aí foi que eu fiquei muito famoso, né? E comecei a postar. Você fez tatuagens no braço, perna, que estava liberado. Só que não parou por aí, né? Não. Aí começou a minha, digamos assim, começou a decadência, né, em relação à polícia militar, porque eu comecei a ser muito perseguido, né? Foi solicitado CD lá atrás para mim também em relação a isso, mas o CPC acabou não autorizando. Tive muito problema. Por causa das tatuagens? Por causa das tatuagens. Aí o CPC não autorizou. A portaria vinha lá, tatuagem? Sim, tatuagem. Aí o CPC não autorizou. Abriu o CD para mim, mas era o coronel Natali na época, comandava o 47M, ele solicitou a abertura de um CD para mim por causa das tatuagens que eu tinha. Aí o CPC não autorizou a abertura do CD, né? E na época você só tinha tatuagem nos braços? Não, já tinha no rosto. Ah, você já tinha no rosto. Já tinha no rosto. E internamente o pessoal até aceitou as tatuagens do braço, mesmo a contragosto, né? Eu sempre falo, a polícia não gosta tanto de regulamento, lei, acabou. Não quer que eu faça tatuagem? Muda a lei. Isso eu falei pro coronel. Ele me chamou na sala dele um dia e falou assim, Coutinho, eu te chamei aqui para falar, para você parar de fazer tatuagem. Eu sempre fui um cara meio... assim, não que eu não respeito o regulamento militar, eu respeito o militarismo, entendeu? Porém, quando o cara fala uma coisa muito absurda pra mim, eu sou bem irônico, sabe? A hora que ele falou pra mim, pra você parar de fazer tatuagem, eu comecei a dar risada. Aí ele falou, o que você tá rindo? Eu tô rindo porque isso aí que você tá falando é engraçado, pra mim é uma piada, eu não vou parar de fazer tatuagem, entendeu? Tá na lei, eu tô embasado legalmente, eu não vou parar. O senhor quer que eu pare? Muda a lei, acabou, simples, assim que funciona. Muda a lei que eu paro de fazer. E não vou parar de fazer. Mais alguma coisa? Não, pode sair. Ordem absurda. Ordem absurda não se cumpre, né? Aí, nessa alteração de regulamentação, na verdade, daquilo que só podia fazer onde não aparecesse, né, no uniforme de educação física, foi liberado para fazer as tatuagens. Sim, aí falava o quê? Que ela não podia ser tatuagem de grande dimensão, não podia cobrir o membro 100% e não podia ser preconceituosa, racista, que denegrisse as instituições militares e que enaltecesse o crime. Pronto. Aí eu fui, considerei um advogado na época, falei pra ele, eu falei, o braço, o membro da gente, eu até explicar, até oficiais vinham perguntar pra mim, mas não pode fechar o braço, como você fechou? Foi assim, eu meio que falo assim, eu interpretei o regulamento de outra maneira, porque ele dava dupla interpretação, a maneira como foi feito. Falava o quê? Que não podia fazer tatuagem de grande dimensão, não cobriu o membro 100%, simples. Eu interpretei porque ele tinha dupla interpretação. Eu falei, tudo bem, doutor, se não pode cobrir 100%, braço, daqui até aqui. Se eu não fazer, não tatuar a palma da mão, não fiz 100%, concorda? Sim. E grande dimensão, na minha intenção, no meu entender, eu acho que juridicamente tem embasamento legal, o que é? O braço. Se eu fizer um dragão, começar aqui, sair enrolando,
Um dragão desse tamanho, comparando com o braço, vai ser grande. Agora, essa caveira perto disso é grande? Não é. Isso aqui, essa perto disso é grande? Não é. Então, ou seja, eu fiz vários desenhos que unidos usavam uma coisa só, porém não eram grandes. Então, não era grande dimensão. Nesse sentido, eu consegui interpretar dessa maneira o regulamento. E não fechei para mandar a mão, simples, não tatuei 100%. O regulamento falava isso, eu fui lá e fiz, acabou. Eu sou um cara que eu busco... Não tem embasamento legal, não está na norma, eu vou e corro atrás e luto por isso. Eu sou um cara que muitas vezes... Não é que eu sou mal visto. Eu luto por um direito que a gente tem e conquisto. E dentro do militarismo, um cara que faz isso que eu faço, que tem essa personalidade que eu tenho, que luta por um direito que você tem, que acaba indo contra algumas ordens ou normas ilegais dentro da Polícia Militar, o cara te vê como um cara indisciplinado. Mas eu não sou indisciplinado, eu apenas luto por algo que eu acredito e conquisto. E foi isso. Aí depois eu resolvi, fui lá de novo, queria tatuar o meu rosto, tá? A primeira tatuagem que eu fiz no meu rosto foi essa aqui, é do meu filho. E peguei e falei pro advogado, no regulamento não fala que eu não posso tatuar o rosto. Eu posso? Ele falou, poder você pode, porque tinha que estar escrito. Mas você sabe que vai vir a represália. Não, tudo bem, a gente vai pra briga, não tô nem aí. Aí fui lá, fiz a tatuagem no rosto. Aí apareceu lá, meu Deus do céu, o coronel mandou esconder... Quando você chegou a trabalhar com o rosto tatuado, como que foi o pessoal? O cara mandou esconder, no mesmo dia mandou tirar imediatamente, porque assim, no começo, quando eu comecei nos braços, me tiraram da rua e com o tempo voltou pra rua. Uhum. Aí quando eu apareci com a tatuagem no rosto, o coronel determinou que era pra me esconder no lugar mais obscuro que tivesse na Polícia Militar, me tirar mais de lá. Entendeu? Foi um baque, assim, pro pessoal na hora que viu você chegando pra assumir o serviço. Então, pra senhora ter ideia, olha como que é. Tem coisas que não funcionam assim dentro da polícia. Eu não entendo o pensamento do policial, mas eu fui num tatuador lá, fiz a tatuagem no rosto, tirei uma foto na frente do nome do estúdio dele, fardado, apontando a minha arma para um local seguro, que era a casa. Aquilo não era periquitação de vida, eles não podiam enquadrar em periquitação de vida. E eu posso andar fardado na minha folga, não tem nada no regulamento que me impeça, e eu posso andar com a minha arma na folga, não tem nada que impeça. Aí eu tirei o nome na frente do nome do tatuador e postei. Aí os caras, o que fizeram? O coronel determinou pro P2 ir lá no tatuador. Olha só, o tatuador é meu amigo. Eu não tive desconto, eu paguei a tatuagem, não paguei barato, paguei caro. Porém, se eu tivesse tido desconto, você acha que o cara ia falar? Mano, eu não sou burro, né? Mas tá bom. Os P2 do meu batalhão, até então não sabia que tinha ido lá. Eu descobri depois. Foi uns caras lá, falou, a gente queria fazer uma tatuagem com você e tal. E a gente viu que teve um policial que fez uma tatuagem aqui. E ele até fez uma propaganda do seu estúdio, isso, aquilo. Nós somos policiais também. Se a gente fizer a tatuagem, fizer igual ele fez, tirar uma foto, fazendo propaganda, você dá desconto? Daí o cara falou, não, negativo. O cara, ele pagou a tatuagem para fazer, eu não dou desconto. E se vocês quiserem tirar foto igual ele tirou, pode tirar. Só que eu vou cobrar igual eu cobrei para ele. Simples. Aí ele me chamou, Coutinho, veio dois caras aqui, falou isso. Falei, tá, como que eles eram? Assim. Você falei, é o P2 do meu batalhão que veio aqui. Por que o coronel fez isso? A senhora vai saber. Porque se ele falasse, eu fosse ouvir a termo falando que porque eu tirei foto fardada no nome do estúdio, ele me deu desconto, eles me enquadravam em probidade administrativa. Porque eu tive vantagem com o nome do estado. Aí ele queria fazer isso. Mas não conseguiu. Não, você mais pagou, uma vez. não tem que falar nada de vantagem. Não importa, E outra, eu posso tirar foto fardada no momento que eu quiser, onde eu quiser, posso andar fardado na minha folga. Não tem nada que impeça no regulamento. O empresário que oferece um desconto para o policial militar, ele está levando... qual que seria o termo correto? Induzindo. Se você for ver, isso daí é crime, tá bom? Ele, tipo assim, ele não pediu esse desconto, mas o empresário está fornecendo esse desconto para ele. Isso pode ser caracterizado? Pode. Tá querendo ali uma vantagem, um interesse da administração pública. Entendeu? Não é crime militar por parte do militar. Isso. Ah, tá. Porque... Não, do Agora, se o militar chegar e pedir... Não, tô falando do empresário. Ah, tá. Agora por parte vai do militar, porque pegando o gancho da experiência que famoso o teve. Vamos no famoso QSA. Isso. É crime militar. Sim. Ele tá obtendo uma vantagem com o nome do Estado. Com o nome do Estado. Entendeu? Sim. Isso aí sim é crime. Sim. Tem que tomar cuidado com isso aí. Joyce, você não me dá isso aqui? Me dá um notebook aí, um exemplo? Pra mim usar lá no podcast e tal, não sei o quê. Não tenho notebook, tá?
Isso vai ter vantagem, entendeu? Não tem, gente, não tem nenhum notebook aqui. Sim. Entendeu? Isso é um tipo de vantagem. É claro que nunca nenhum militar respondeu por isso. Porém, se um oficial, do nada, resolver enquadrar o policial no crime Bia, militar... por que o praça nunca respondeu? Será que não é porque a maioria dos oficiais tem os QSA? Sim, com certeza. Isso aí, o oficial, No gente... estado inteiro isso tem. Ele usa o praça como? Fingindo que é amigo do praça, porque não existe... Eu vou ser sincero pra você. Eu tenho muito problema com o oficial dentro da polícia, mas tem problema com praça também. Não é só oficial que é ruim na polícia, tem praça ruim também, tá? Tem cabo, soldado, sargento ruim, safado. E tem oficial gente boa E tem também. oficial gente boa. Muitos oficiais já me ajudaram dentro da polícia, mas tem aqueles que estragam o nome da PM. E esses aí, que se fingem ser seu amigo, eles não são amigos. Eles estão te usando para um benefício próprio, entendeu? Tem praça que cai na ilusão e pensa que o oficial é amigo dele. O cara não é amigo dele, gente. Ele é amigo do outro oficial da turma dele. Você pode ter certeza que ele não vai pôr a mão dele no fogo para salvar a sua pele. Esse entendeu? negocinho de conversa, ai, tô te dando um conselho de amigo. Gente, choque de realidade. Não existe isso dentro da PM. Ai, faz menos, não faz isso, não faz aquilo. Né, Demolidor? Sim. Isso aí é desculpa pra boi dormir. Você sabe que tem um polícia que foi mandado embora da PM lá no 18? O nome dele era Jacizinho. Por quê? A ocorrência foi o seguinte. Filmaram os polícia, abordou um moleque, dando capacetada no moleque. Lá na cantina de Sampaio. Ah, isso nem acontece. Aí... Só que não dava para identificar o prefixo da viatura, era moto. Aí não sabia se era do 18 ou do 47. Até investigaram os polícias do 47, tudo, não sabia de onde era, então não tinha como identificar. Porém, tinha uma suspeita de quem era. Aí teve um tenente que na época, eu não vou falar o nome dele, eu não lembro até. Depois eu vou lembrar. Hoje acho que ele é major, que ele já voltou como major lá uma vez na minha companhia. Ele chamou o polícia... E o Jacizinho, ele falou, não, eu sou seu amigo, eu quero já abre o coração. Foi você que tava lá, não sei o quê? Mano, olha a inocência do policial, ele abriu o coração pro policial. Meu, não se faz isso. Aí ele pegou, abriu um IPM, o policial foi mandado embora. Não, mas não se faz. Ele abriu o coração pro cara, entendeu? Mas dentro da corporação não se abre o coração pra ninguém, entendeu? Ai, vem cá, isso aqui não vai dar nada, quando você vê, você já tá lá com o IPM... enroscado, um processo regular enroscado. E processo regular não se abre, tipo, ai, tô abrindo só pra te respaldar. Não existe. Tá abrindo pra mandar embora. O cara não só abre pra mandar brincadeira. embora. Então você, Mike, você novato, não abre o coração nunca, jamais, tá bom? Tem que abrir o coração pra advogada. Pra advogada, advogada não mente. Isso. Né? Agora, pros demais, é nil. Não tem que abrir o coração pra ninguém. Entendeu? Puxa aí, Gijo. Vamos chegar então na Orquídea. Vamos, cara, e já vai puxar esse gancho do abrir o coração, vocês vão entender por quê, tá? Porque assim, o caso da Orquídea, repercutiu, acho que mais do que o fato de você ter sido demitido, eu acredito. Eu acho que não. Porque foi uma situação muito assim, inusitada, vamos dizer assim. Esse da Orquídea foi o seguinte, eu tava trabalhando, eu já não tava mais na rua por conta das tatuagens, eles não me deixavam mais trabalhar na rua, me põem todo tipo de serviço administrativo, menos na rua, que é o meu ofício verdadeiro é trabalhar na rua. Eu respeito demais os policiais da ADM, cada um tem o seu ofício, mas o meu de sangue é trabalhar na rua, é combater o crime lá, abordar o ladrão, proteger a população de bem, e se o ladrão bater de frente, matar, meter o aço no vagabundo, foda-se, entendeu? É assim que funciona. Eu não vou matar ninguém injustamente, eu não vou matar um ladrão injustamente, mas se o cara resolver bater de frente comigo, vai morrer, é assim que funciona. Até o ladrão eu respeito numa abordagem. O cara que já tá trabalhando a rota sabe que os outros falam. A rota, ou ela prende ou faz um amigo. Não tem essa de você abordou o ladrão, já aconteceu comigo. Às vezes o ladrão tem passagem de tráfego de 121, naquele momento ele te respeitou a abordagem. Não tá devendo nada, não tem por que você esculachar o cara, você chegar dando tapa na cara do cara. Eu falo isso pros novatos, eu não faço isso, eu ensino pros novatos a não fazer isso. É claro que você falar respeitada não é respeitar. Você não vai esculachar o cara, porque ele não tá devendo nada pra justiça e não tá te respeitando. Então não tem por que você esculachar, entendeu? É errado isso. Eu não concordo com isso, eu falo pros recrutas não fazer. Você vai, aborda o cara, puxa os antecedentes criminais, vai fazer uma breve entrevista, né? E se o cara não estiver devendo nada, vai embora e não vacila, porque eu vou estar atrás. Se vacilar, eu tô no seu pé. Acabou, é assim. E tem policial que chega, o cara tem uma passagem criminal, tem um 121, tem um tráfico, o cara já chega esculachando, nem faz a entrevista, nem sabe se o cara tá devendo nada, entendeu? E eu acho errado. Eu acho assim, o ladrão, ou você prende ou você mata. Não existe outra finalidade se o cara te devendo.
Mas se não tiver devendo, você não tem o que fazer. Ai, mas tem uns ladrãozinhos folgados aí, hein? Tem os ladrão folgados, mas o policial ele tem que ter muito um psicológico forte, porque muitas vezes o ladrão ele provoca o policial pro policial fazer uma cagada e às vezes tem gente filmando. Eles já sabem isso. Muitas vezes em bairros periféricos eles utilizam isso, principalmente quando é baile funk. Eles provocam o policial pro policial perder a cabeça, fazer um ato impensado ali e o policial vai responder e vai ser mandado embora. Mas engraçado que a gente tem duas vertentes. Temos a vertente do militar e temos a vertente do ladrão. A sociedade, ela vai em favor da vertente do ladrão. Sim. Até o momento que esse ladrão vai lá matar seu marido, matar seu filho, matar um parente seu, roubar sua casa. Sim. Entendeu? Aí, pra onde que ela vai ligar? Pro militar, 190. Entendeu? Então, é uma questão de valores ali totalmente fora da realidade que a gente está vivendo. A sociedade também merece um pouquinho de toque de O realidade. policial ele tem que ter um discernimento muito grande e o bom senso ali na hora, né? Porque é difícil para ele, para vocês verem. Então vamos voltar rapidinho na questão da orquídea lá, que eu mudo totalmente o assunto. Aí eu tava trabalhando na jardinagem, eu era jardineiro, tá? Você não tava de serviço na rua lá? Não, nem na guarda, eu tava de jardim. jardineiro. Tava lá fazendo jardinagem e outra. Quem levou a mulher pro batalhão que deu essa orquídea foi eu. Porque ela tava passando na frente do batalhão, ela me viu, ela conversou comigo e falou que ela tinha um trabalho com jardinagem e tudo, se ela podia estar fazendo no batalhão. Se eu quisesse, eu podia falar pra ela, não, aqui não pode fazer nada, vai embora, acabou. Mas não, eu como sou um excelente policial que me dedico no meu trabalho, eu falei, não, tudo bem, senhora, eu vou lá e vou falar com o coronel se essa pode estar fazendo, aí a gente faz junto. Fui lá, falei com o coronel, ele recebeu ela e ele autorizou ela a ir fazer um trabalho dentro do batalhão. Outra, foi eu que levei ela pro batalhão. Quem que pagou a missão para você cuidar ali do jardim daquele batalhão? Foi o próprio coronel? Eu cuidava ali. Então. E aí, ela levou essa orquídea e plantou ali naquele... Quem entende de planta, a orquídea ela é uma planta parasita. Você põe ela no caule da árvore, ela vai parasitar aquela planta e vai crescer ali. Assim que funciona. E plantou no caule do coqueiro ali, ela já tinha florescido tudo, tinha muda, tudo. Aí, eu peguei e tirei uma muda da orquídea. Isso não sou eu que tô falando, tá, Gígio? Viu, doutor? Tá no vídeo. Não é eu que tô contando isso. Tem vídeo lá dentro do batalhão, porque eu vi o batalhão era filmado. Tem vídeo eu mexendo na orquídea, eu passando com ela na mão, entendeu? E eu fui lá, tirei uma muda, e no fundo do batalhão não tinha... Então, tudo que eu fiz tem uma explicação. Lógico, por quê? Você fala, mas você tava levando no fundo do batalhão pra quê? Tem jardim lá? Tem jardim lá. Ou seja, por quê? Que se não tivesse, tudo bem. O cara podia falar, mas por que você tava levando pra lá se não tem jardim? Mas tinha jardim lá no fundo, eu ia plantar lá. E passei com a orquídea na mão assim, ó. Tinha um tenente conversando lá com um policial, não lembro. Eu cumprimentei ele na época. A orquídea na mão assim, ó, desse jeito. Tá lá no vídeo, entendeu? Se eu tivesse roubando aquela porcaria, aquela planta que nem tava feia, entendeu? Uma orquídea velha, feia lá, o que eu ia fazer? Eu ia esconder ela embaixo da blusa e enfiar dentro do meu rabo, qualquer lugar, menos passar com ela na mão, concorda? Ele não pode concordar. Esqueci. Então, eu concordo. Você concorda, né? Concordo. Então, quando você tá roubando alguma coisa, você esconde, você enfia no seu rabo, dá um jeito, mas você não passa mostrando pros outros. Não, vai te visível. Vai tipo... Aí eu passei com ela. Nesse trajeto, como eu tinha uma alimentação balanceada na época, o que eu fiz? Eu entrei dentro da cozinha, pus a planta em cima do balcão e... Subi no alojamento, peguei a minha marmita, a bolsinha, mostra tudo isso no vídeo. Eu descendo de volta pro refeitório. Aí eu tava lá comendo, de repente deu bochecha. Nesse meio tempo o coronel chegou e viu que a orquídea não tava inteira. Aí ele viu e perguntou lá, quem mexeu na orquídea, quem mexeu, ninguém sabia. Aí ele mandou chamar eu. Aí já começou o bochicho. Aí eu falou, nós já tava tretado, eu e ele, por conta de mudança de escala. Aí ele já me chamou desse jeito, Coutinho. Você que mexeu na minha planta, se você mexeu, você vai se fuder. Ele falou desse jeito pra mim. Aí eu falei assim, eu vou me fuder? Então tá bom. Não sei quem mexeu na sua planta. Você acha que eu sou burro, abrir o coração pra aquele velho lá? Mano, eu vou te falar uma coisa ainda por cima, viu, mano? Ainda bem que ele era casado, que ele era estranho. E aí eu falei, não sei quem mexeu. Aí ele falou, tá bom então, mandou chamar o oficial do SJD, mandou pôr todo mundo em forma. Ele movimentou todo um batalhão por conta de uma planta. Mandou pôr todo mundo e parou o expediente completo, entendeu? Isso aí pra mim Isso aí ele como fala? Ele onerou o serviço do Estado por causa de uma planta velha. Mandou pôr todo mundo em forma lá na quadra
E aí o capitão falou desse jeito. Ó, ele já tinha visto no vídeo que eu tinha mexido na planta. Com certeza, do jeito que ele agiu, ele já tinha visto. E eu sabia disso. Entendeu? Aí ele falou assim, a gente quer saber quem mexeu na planta e quem mexeu pode levantar a mão e falar que foi eu, que a gente não vai fazer nada. Fica tranquilo. É o que eu falei, você não vai abrir o coração nunca, gente. Não abre o coração. Entendeu? Eu não abri meu coração. Eu já sabia que eles sabiam que era eu que tinha mexido. Aí ninguém levantou a mão. Aí, do nada, falou, tá bom então, morreu a fita. Uma meia hora depois me chamaram no SJD, falou, Coutinho, tá aqui, você tá transferido pro 43M, a bem do serviço, se apresenta lá amanhã. Desse jeito, me deu o meu feed de apresentação. Não falou nada da planta, simplesmente me deu o feed de apresentação. Entendeu? Aí eu fui transferido a bem do serviço, aí você não pode, dentro do CPA você é obrigado, você não pode falar que não, né? E me apresentei no outro dia no 43M. E aí, posterior, vieram me noticiar que o coronel solicitou a abertura de um IPM devido a esse negócio da orquídea. Aí, tanto que tempos depois eu fiquei sabendo que os oficiais, na época, falaram pro coronel, deixa quieto isso aí, para que abrir IPM, fazer uma coisa muito banal, deixa quieto, não sei o quê. Ele bateu o pé, tipo uma criança mimada. Não, eu quero. Tipo assim, né? Igual o R quero. Não, eu quero. Eu sou bobão, eu quero que abra IPM para esse polícia. Tipo assim, entendeu? Aí abriu o IPM para mim. Qual das duas situações causou mais prejuízo para a administração pública? Você movimentar a orquídea de local ou a instauração do seu IPM, que toma tempo, toma papel, porque é tudo físico, né? Gasta dinheiro. Gasta dinheiro. Tudo você tem. Pô, o salário dos polícias que trabalhou nisso. Então, porque ali no IPM você já envolve um escrivão, um encarregado, as testemunhas, que vai ter que sair do horário de serviço, né? Para ir testemunhar. A outra coisa que eu esqueci. E a planta foi encontrada dentro da cozinha, onde eu fui, Então, onde eu estava. Outra, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram na hora, só essa parte que eu esqueci. Falou assim, vamos fazer revista de armário, porque viu que eu tinha subido no alojamento. Aí, como que funciona uma revista de armário dentro da polícia? Ele é militar, ele sabe. Vai lá, os caras vai filmando, vai o oficial para revistar. Sim, e vai uma testemunha. As testemunhas e vai ali, filmando. Abre o armário. Isso, aí revista o armário de todo mundo. Né? Então o que eles fizeram? Foram lá no alojamento de soldado, cabo soldado, revistou o meu armário, não encontrou artigo e acabou a revista. E os outros, não? Não revistou mais nenhum, só o meu. E acabou a revista. Porque eles acharam que a orquídea estava dentro do armário, sendo que não estava. Estava na cozinha. Tava foi na cozinha. Encontrada. Entendeu? Cozinha tinha câmera? Não tinha câmera dentro da cozinha. Só na cozinha. Mostra eu entrando dentro da cozinha. Tá. Mas dentro da cozinha não tinha. Só na cozinha que não tinha câmera. Estava em cima do balcão, a orquídea eu deixei em cima do balcão. Posterior, um sargento... eu não tenho nada contra sargento, tá? Mas tem muito praça, puxa-saco de oficial. Que para não mudar a escala dele para um benefício próprio, ele vende até a mãe. Entendeu? Esse sargento, sabe o que ele falou? Que encontrou orquídea dentro de uma sacola atrás do extintor. Mentira, não tava. Tava em cima do balcão. Aí eu falei, no nosso IPM ainda, na época, falou assim, por quê? Então, mas tem filmagem ele encontrando essa planta dentro da sacola? Não tem isso. Entendeu? Estranho, né? Não é estranho? Mas as filmagens aparecem pra fuder o praça. Sim. Mas quando é pra ajudar o praça, não aparece filmagem nenhuma. E isso em várias unidades acontece. Aí o trâmite do IPM correu normal. Eu até achei que lá no... O coronel solicitou a abertura de CD pra mim, que eu falei, é bel prazer. E eu achei que ia ser arquivado. Não terminou ainda, né? A senhora sabe. Não. Então tá lá. Mas eu achei assim que o CPC nem ia autorizar a abertura de IPM. Mas acabou autorizando, de CD. Acabou autorizando, mas eu achei que nem ia autorizar. Porque o CPC analisa ele que autoriza ou não, né? Sim. O coronel solicita e Mas tem que começar, Coutinho, os advogados que tocam, né, essas situações, pediu ali desnecessariamente a abertura de um processo regular, começar a vir na invertida. Abuso de autoridade. Então, mas eu acho que essa questão ela é muito complexa. Para ficar mais fácil isso, tinha que ter uma norma interna na Polícia Militar ou uma lei no Estado, que funcionasse assim. O cara que deu início àquele procedimento demissório do policial, se no final o policial comprovasse essa inocência e retornasse para as desfileiras da instituição, o Estado tinha que pagar a indenização do tempo que ele for fora e tinha que ser revertido em desfavor do oficial que solicitou. Sim, tem. Aí sim eles caras vão parar. Por quê? Porque um processo desse é no mínimo mais de 200 mil reais. No mínimo. O Estado vai gastar. Então o coronel ia ter que pagar esses 200 mil. Não, mas só de são as custas processuais. Mas só de você pedir a abertura de um processo regular sem materialidade, sem autoria, sem a tipicidade da conduta, então, já caberia uma ação nesse sentido. tanto que foi pro TJM. Todo crime militar vai pro TJM. Sim. O que
aconteceu no TJM? Arquivado. Eles não foi nem arquivado. Quando arquiva, houve o delito, mas eles não tiveram como provar. Não foi. Eles desclassificaram o crime, entendeu que não houve crime. O MP se manifestou nesse sentido. Desclassificou o crime e entendeu que não houve crime. Ou seja, para você ver, como a esfera militar separada da administrativa, isso aí já tinha que ser arquivado automaticamente, esse PM, por causa desse embasamento. Na verdade, não deveria nem ter aberto o IPM, né? Já Entendeu? Mas começa por aí. a decisão do TJM foi essa, desclassificou o crime, não houve crime. Complicado, né? Essa instituição. E chegamos no que gerou a sua demissão, vamos dizer assim. O que aconteceu para ter gerado toda essa documentação e pedido de sua demissão? O que aconteceu foi porque eu sou o demolidor. Isso que aconteceu. Que qualquer outro que tivesse ali no meu lugar, o cara podia ir no banheiro, podia tirar foto, podia fazer o inferno ali. Ele não ia acontecer nada com ele. Mas como é o demolidor, aconteceu O isso. pessoal entender, você estava numa escala específica? Tava numa O que escala de aconteceu? Conta pra carnaval. gente. Numa escala de carnaval. Eu era do 18, mas estava escalado ali no AMB, que é na área do 9º M. Na pré-eleição, foi feita uma pré-eleição. O tenente falou em pré-eleição que podia utilizar o camarote para ir no banheiro, desde que houvesse rendição. Isso foi falado em pré-eleição. Ou seja, eu não fiz algo que não estava autorizado. A gente estava ali em 4 policiais na entrada do Camarote Branco, era o portão 28. Aí entrando ali já era o Camarote Brahma. Ficou muito conhecido por isso, né? O Camarote Brahma lá. Em alguns canais noticiário que eu abandonei o posto para ir curtir o carnaval. Eu nem sei pular carnaval, nem gosto, tá? Mas tá bom. Aí, talvez se eu tivesse pulado, não teria dado essa merda. E tinha uma equipe itinerante, cada portão tinha uma equipe de 4 e tinha uma equipe itinerante que ficava correndo os portão. Aí, como você precisava utilizar o banheiro, a equipe te rendia, você entrava lá, no portão que você estava para ir no banheiro. Aí veio a equipe, rendeu a gente, entramos em 4 policiais para ir no banheiro. Como o pessoal sabe, lá no Camarote Brahma, o fluxo de pessoas é muito grande, famosos e tudo, porque por ser um camarote conhecido, e tem uns banheiros e a fila é enorme para você ir no banheiro. Então, nós ficamos na fila. No meio do caminho o pessoal já começou a me parar, aí chegou lá, ficamos na fila, porque assim, eu não ia furar a fila, aquela fila imensa eu não ia furar, entendeu? O policial ele tem que respeitar. Eu entrei na fila normalmente. O único lugar que o policial passa na frente, em qualquer lugar, é o quê? Dentro do banco. Mas não é porque que o banco gosta do polícia que quer pôr ele na frente, não, tá? É que o banco não quer o polícia dentro do banco. Porque se houver um assalto, o polícia vai trocar tiro, o banco não quer isso, porque o seguro não gosta disso. Então o gerente passa a gente na frente porque ele não quer o polícia dentro do banco, não é porque ele gosta do polícia, não. Todo mundo sabe disso aí, né? E aí fomos no banheiro, ficamos na fila, aí depois que chegou a nossa vez, foi um de cada vez, como preconiza o POP, os outros ficou fazendo segurança lá, foi um de cada vez, um foi fazer o 01, outro foi fazer o 02. Meu, o negócio é tão absurdo na polícia que você não pode mais nem cagar nesse lugar. Você vai cagar, você tem que tirar o fardamento, tem que tirar o EPI, sentar lá no vaso, dar aquela orada, né? E você demora pra fazer isso, né? Falar em cagar, eu tenho um cliente que foi comunicado porque ele não foi cagar com colete, gente. Oi, mano, existe isso. Então, eu falo pros outros, eu fui cagar, porra. Você quer? Eu fui cagar, não fui fazer, eu fui cagar. Eu caguei lá no banheiro do Camarote Brahma. Você fala, você caga em todo... Eu cago onde dá vontade de eu cagar, pronto. E aí, terminamos lá, saímos. Depois, de novo, voltamos pro banheiro. Já não fui mais cagar, tá? Fui mijar. No meio desse caminho, alguns famosos começaram a parar, alguns que não eram tão famosos, desconhecidos, começaram a me parar, porque eu era um policial exótico, né? Você não viu um policial com tatuagem no rosto, igual eu, braço totalmente fechado? O pessoal achava exótico. E parava. Então, o lapso temporal de eu entrar no Camarote Brahma e sair deu 1 hora e 40 minutos. Porém, não foi um tempo só. Eu fui uma vez, voltei, fui outra vez, voltei. Juntando os 2 tempos, deu um lapso temporal de 1 hora e 40 minutos. Aí o que a PM alegou? Que nessa 1 hora e 40 minutos que eu permaneci dentro do camarote, eu descumpri a minha missão, porque a minha missão é estar na frente do camarote, não lá dentro. Você acredita? Eles falaram que eu descumpri a missão durante essa 1 hora e 40 minutos que eu estive lá dentro, que foi em 2 tempos. O pessoal começou a me parar, tirar foto, conversar, eu fiz o que a PM gosta. Tinha CPP ali pra vocês cumprirem? O CPP era... Não, o nosso CPP era na frente do camarote. Tá. Tinha horário de banheiro, horário de alimentação no CPP? Não tinha. Nunca tem? Não. Como você Isso aí foi autorizado pelo oficial. Meu, fisiológico. Tinha um posto de comando da PM que tinha banheiro que você demorava, da onde eu tava até esse posto de comando, dava pelo menos 40 minutos de caminhada, pra você ter ideia. 40 pra ir, 40 pra voltar.
Já dá 80. Ou seja, eu não ia descumprir a missão. Então, se eu fosse no posto de comando, não teria descumprido a missão do mesmo jeito? Porque eu fiquei esse tempo e eu deixei de fazer o policiamento? E outra, não ficou sem policiamento, foi rendido, tinha rendição. Ou seja, se eu fosse... Você estava autorizado ainda. Se eu fosse no posto de comando, no entendimento deles, eu não descobrir a missão, então, se eu fosse no posto de comando, também descumpri a missão. Tinha que ser mandado embora do mesmo jeito, você concorda? Agora não, porque eu tirei foto com os famosos lá, não sei o quê, aí alegaram isso. E vou te falar, isso daí foi algum coronel da reserva que se sentiu... jogado de lado, por quê? Meu, isso é inevitável, não é que você querer ser prepotente ou arrogante. Eu tenho uma visibilidade em rede social e muitos oficiais de alta patente não aceitam isso, porque ele pensa, eu sou coronel, ninguém me conhece, ele é soldado, todo mundo conhece ele, isso não é possível, eu sou coronel, meu Deus. O cara não aceita, entendeu? Então, o cara não aceita. Por exemplo, lá dentro eu fiquei tirando foto, realmente, o povo quis tirar foto. Tem uma foto muito famosa que é com a Sabrina Sato, eu não cheguei com ela lá, Sabrina, deixa eu tirar foto com você. Ela que me chamou pra tirar, e pediu pra nós tirar foto. Aí ela tirou com o celular dela e eu tirei com o meu também e postei. Ela que me chamou para tirar foto. Mas o problema tá nessa foto. Então. Não, o problema é que, né? Isso aí com certeza é algum oficial da reserva, coronel Picamucha, que tava lá dentro, que ficou com ciúminho. Por quê? Porque ele não tirou foto com a Sabrina Sato. Eu falo pra você, eu bato o pé e tenho certeza que foi algum coronel da reserva. Por quê? Eu trabalhei, terminei o serviço 5 horas da manhã, fui para casa normal, não teve novidade nenhuma. No outro dia, desceu uma denúncia via CPC, falando que eu estava no camarote tirando foto com os outros e bebendo. Aí veio a denúncia via CPC. Se um soldado fazer uma denúncia dessa, ou um paisano qualquer, não vem via CPC, não vem. Tem que ser alguém que tem um coronel. Alta patente. Veio de lá pra baixo, desceu de cima pra baixo. Foi desse jeito a denúncia, entendeu? Aí já abriu o IPM pra mim, o caramba. Se eu tivesse bebendo, tinha que ter feito alcoolemia. Eu não estava bebendo. Tinha vídeo. Tem vídeo lá dentro do camarote, tá? Eu estava com um copo na mão sim, de água, dá pra ver. Não era bebida. E mostra eu lá dentro. Tem vários vídeos lá dentro do camarote. Quando a senhora tiver acesso, não sei se já teve acesso. Teve, já tem chegou. Os vídeos, entendeu? Chegou pra Então, gente. mostra Por quê? lá. Eu já tô trabalhando, já falando aí do seu processo também de reintegração. O que era o meu receio? Entrar com o pedido de reconsideração ali da sua decisão e vir a paulada nesse da Orquídea. Eu não. Então, vamos pegar esse da Orquídea e já amarrar tudo em conjunto. Entendeu? No entanto, que o nosso pedido de reconsideração já envolve esse processo da Orquídea. Por isso que eu já estou em posse dele também. Sim. Porque a gente já está trabalhando nesse sentido para não tomar uma paulada nesse da Orquídea. A senhora sabe muito bem que pode acontecer realmente isso aí que a senhora falou. Porém, é totalmente inconstitucional. Por quê? Eu vou te falar. Na época, quem estava me representando era o Thiago. Sim. Olha que esse parceiro. Esse coronel foi chamado para testemunhar. A primeira pergunta que o coronel fez para ele, e já acabou aí a interrogatória dele, a primeira pergunta. O policial, o Coutinho, ele estava trabalhando em que local lá? Jardinagem. Ele, como jardineiro, tinha autonomia para mexer na planta e movimentar ela? Sim. Ele falou que sim. O próprio cara que falou que eu roubei a planta falou que eu podia mexer na planta. Acabou o interrogatório dele. Simples. Entendeu? Não é um absurdo? O próprio cara que falou que eu roubei falar que eu podia mexer na planta? Então, mas já prevendo o que pode acontecer lá na frente, porque é o demolidor, né? Sim. Então, eu já amarrei já pra gente não ter surpresas. Sim. Tá, então já tá amarrado junto com o nosso pedido ali de reconsideração sua. Por isso que é bom ter um bom advogado, tá vendo? Já pensa lá na frente, né? É isso, aconteceu isso. Então, o Camarote Brahma, o que originou a minha demissão, a verdade é o quê? Porque eu sou demolidor e porque eu fui no banheiro e eu estava autorizado. Simples assim. Eu não descumpri a minha missão. Vocês sabem que a doutora Joyce sabe, você sabe, você é militar. Antigamente não existia o crime de descumprimento de missão dentro da polícia, só existia o abandono de posto. E o abandono de posto, ele tem critérios específicos que você tem que deixar de cumprir para caracterizar o abandono de posto. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tô escalado aqui nessa base, aqui no meio, aqui eu já trabalhei na base brasileira, pra quem conhece, ela fica no meio da avenida. Tem um canteiro que fica a base e divide para um lado e para o outro a avenida. Eu tava escalado ali na base. Se eu atravessar a rua, for pro outro lado e tiver lá do outro lado eu for pego, eu não abandonei o posto, porque eu estou com visão do meu posto. Eu não abandonei, eu apenas me afastei, mas não abandonei. Simples. No descumprimento de missão é genérico. Não tem como você... Você está escalado no posto da Brasília ali no meio. Se você atravessar a rua, você descumpriu a sua missão. Por quê? Porque era para estar escalado no posto, não do outro lado da rua.
É genérico. Se ele quiser, ele vai enquadrar você no descumprimento de missão. Simples assim. Dá um exemplo. Você tá no POP numa rua. Você tá aí o cara fala assim, a sua escala é na frente do número 50. Se você foi pego em frente do número 60, você descumpriu a sua missão. Porque era para você estar na frente dos 50, não dos 60. O cara enquadra isso e te enquadra. Ele te enquadra no descumprimento de missão, se ele quiser. É genérico, não tem como você se defender. E é um dos crimes que mais toma paulada no TJM, Demolidor. Sim. No entanto, que tem um caso, fiz uma audiência essa semana, que o polícia deu uma dor de barriga nele. Ele rapidamente se deslocou para ir usar o banheiro. Chegou com mão de força. Pá. Entendeu? Descumprimento de missão. Porque era para ele estar patrulhando a rua X. E Só porque que ele foi ao estava no banheiro e descumpriu a missão. Tá? Você vê como é genérico? Tá rodando esse processo. É assim que funciona. O descumprimento de missão, eles inventaram esse crime por quê? Os policiais conseguiam quebrar o processo no abandono de posto, porque tem um critério específico que você tem que descumprir. Agora, o descumprimento de missão, eles inventaram porque é genérico. Aí o policial não consegue mais quebrar. Entendeu? Só para tentar estabelecer uma coisa. Você falou que vocês puxaram lá o serviço em 4 policiais. Sim. Certo? E esse revezamento se dava como? Ia 2 e permanecia 2? Vinha uma equipe, rendia os 4 e os 4 Os entravam. 4 iam. Você falou também que foram 1 hora e 40 minutos, porém dividido em 2 idas, certo? Isso. Nessas 2 idas, 4 foram e 4 foram novamente? Isso, exatamente. Vocês Foi entraram 4, 4 policiais nas 2 vezes. saiu e depois entrou em 4 e saiu. Tá. Aí, nesse processo que envolveu toda essa sua demissão, os 4 entraram com o mesmo pedido exoneratório, vamos dizer assim? 2 estavam respondendo o pai. O pai quem julga é o CPA, não é o CPC. A decisão vem do CPA. O capitão opina, o CPA concorda ou não. Os 2 que estavam no pai responderam em âmbito de CPA. O que já não estava mais no probatório, que era o Medina, eu automaticamente puxei ele para o CD, porque como eu era mais antigo, puxa ele, não tinha tempo para responder CD, mas como eu era mais antigo, abriu o CD para mim, automaticamente puxa ele para o CD. Então ele respondeu o CD junto comigo. Nesse pai que os 2 recrutas respondeu, foi arquivado. Simples. Aí o Medina estava respondendo o CD comigo. E aí quando veio a decisão final, veio o quê? Que demitiu eu e o Medina não demitiu, deu uma punição para ele. Foi 2 dias de cadeia que ele pegou, se não me engano. E ficou uma coisa absurda. Todo mundo que é do meio jurídico viu que o negócio foi direcionado para me mandar embora. Porque não tem como. É uma coisa assim, não teve dosimetria da pena. É uma coisa totalmente absurda. Entendeu? Como que o cara tava junto comigo, entendeu? Ou tinha que mandar os 2 embora ou não mandar ninguém. Eu não tô falando que tinha que mandar o Medina embora. Eu tô falando que não tinha que mandar o Demolidor. Você entendeu? Não teve a dosimetria da pena. Eu vou dar um exemplo. Se você comete um crime que a condenação máxima é 1 ano, e você dá 10 anos de condenação pro cara, não existe isso, tem que ter a dosimetria da pena, entendeu? E não teve comigo, porque o negócio foi direcionado para mandar embora. Eles entenderam que isso foi uma brecha para mandar embora, no entender deles. Só que isso daí foi um tiro no pé, na verdade, né? Porque o negócio foi totalmente absurdo juridicamente, foi uma aberração jurídica isso daí. Não, na verdade, colocaram os 3 ali no pacote só para não caracterizar a perseguição. Sim, Porque exatamente. se fosse só direcionada a você, automaticamente não ia pegar os outros 3, né? E ia provar aí a perseguição que é velada. Se você fosse ver, ou não mandava ninguém embora ou mandava todo mundo. Entendeu? Proporcionalidade e razoabilidade que nunca vigora dentro da instituição. O que eles podiam fazer é o quê? Dar uma pena um pouco mais. Se eles quisessem me punir administrativamente, dar uma pena um pouco maior para mim, que eu era mais antigo, e para os mais recrutas dar uma pena menor. Isso aí existe dentro do 8 dias para eles e 10 dias para você. Tipo assim. Mas isso aí que eles fizeram é uma aberração jurídica total, entendeu? E eu falo para você que foi um tiro no pé, porque eles foram burros. Se tivesse me dado uma pena administrativa, eu ia puxar a cadeia, ia ficar no 0 a 0 e ninguém ia saber de nada. Só que como eles me mandaram embora, a repercussão negativa para a Polícia Militar foi muito grande. Repercutiu no país inteiro, saiu em todos os jornais do país, saiu até em jornal fora do país, que é na CNN, saiu naquele canal do Léo Dias. Todo lugar noticiou a minha demissão, entendeu? Eles noticiaram como expulsão, mas foi demissão. Todo lugar. Então foi negativa para a polícia. Todo mundo achou absurdo eu ser demitido. O único cara que concordou com a minha demissão, que é um cara aí, que a única vez que eu ouvi falar dele na vida
É quando ele pegou uma refém que já tinha saído de dentro do cativeiro, ele mandou ela de volta, aí o cara matou ela. Ele ficou conhecido por isso, tanto que ele foi expulso do GAT por causa disso. Sabe quem é, né? Ele era Sei. capitão na época. Sei E aí quem é. ele é comentarista de um canal de TV aí, famoso aí. Sei quem é. Ele era capitão, comandava essa unidade É do o GAT. caso da Eloá. Isso. Aí ele mandou a refém de volta. Não existe isso. Aí mataram a refém. Ele tinha que responder indiretamente pelo homicídio dele, esse capitão aí. No Aí entanto, que acho que ele a foi chutado do GAT. Ele tinha sido mandado embora da polícia, tá? Mas no tanto que a esposa dele, acho que tá lá no Gacha Sim. atualmente. Então, é esse cara. Hoje ele é comentarista de um canal de TV e esse cara sempre fala mal de mim. Aí ele falou, não, ele tinha que ser mandado embora mesmo, esse saco de merda aí. E eu posso falar, porque eu não sou militar, tá? Tanto que teve uma vez que teve uma situação lá na minha área lá, que eu levei o meu cachorro pro pet shop pra tosar, né? Deixei lá o Nick. E o pessoal do pet shop deixou o meu cachorro fugir. Entendeu? Aí eu fui lá, deu maior briga lá, deu maior treta, minha esposa foi lá também e tal. E aí a minha esposa tava nervosa lá, acabou brigando com a moça lá. Aí o que aconteceu? Ela me ligou e falou pra mim lá que o cara do pet shop tinha batido nela. Entendeu? E realmente ele bateu, tá lá no vídeo lá, ele empurrou ela assim e tal. Aí eu cheguei lá pra defender a honra da minha esposa, era um cara grandão, fazia musculação, meu. E maior que esse que tá sentado aí. Imagina o tamanho desse cara, só que musculoso. O cara se me pega pra... Se me pega... ali tem 1,90 m. O cara se me pega ia matar eu, cara. Eu com as 40 na cinta, você acha que eu ia deixar aquele cara pôr a mão em mim? A hora que ele chegou perto de mim, eu saquei a 40 e pus na cara dele. Falei, vem que você vai tomar um tiro na cara, maldito. E pus na cara dele, tá no vídeo lá, mostra o vídeo. Eu pôr na arma na cara dele. Aí ele mijou, se recuou, o cara me deu uma repercussão. Aí foi pra delegacia, o caramba, lá na delegacia não deu nada. E aí comentaram isso aí. Aí esse cara aí, esse comentarista falou que não, que eu fui totalmente responsável, que eu tinha que ser mandado embora, não sei o que. Falou isso. Sendo que um cara gigantesco, ele ia me matar se ele me pegasse. E eu não atirei nele, eu usei a minha arma como defesa, entendeu? Aí ele recuou, acabou. Pronto, Entendeu? recuou, acabou, guardou o armamento. Fechou. Aí ele... Só que não deu nada. Assim, no militar, dentro do âmbito militar não deu nada. Como eu tava de folga, não é militar, não vai pro TJM, né? É na justiça comum. Crime e na comum. delegacia não teve nada, então ficou no 0 a 0. Mas tem umas unidades da PM aí que, mesmo sendo crime comum, gosta de instaurar alguma coisa pra... Mas não pode. Fuder o prazo. Mas não pode. Quando você tá na sua incompetência. folga, qualquer coisa que você comete na sua folga, ele só caracteriza crime militar se for dentro de um quartel militar ou se for de militar para militar. Simples. Sim. Se não for, não pode. É justiça comum e acabou. Tanto que quando você tem uma resistência seguida de morte na sua folga, não é... vai pra corregedoria ali, para eles analisarem tudo. Porém, quem julga vai para a justiça comum, não vai para o Bate TJM. no TJM, Isso. TJM remete pra justiça da vara do júri. Isso, exatamente. Demolidor, vou puxando uns ganchos aqui. Beleza, Gijo? Vamos lá. Dentro das unidades que você passou, qual que foi a sua impressão que você teve com relação a elas? Empresa privada, instituição? Traz para mim esse conhecimento seu. Bom, a Polícia Militar ela é uma instituição pública, porém, ela hoje eu falo para você, eu preferia que a PM fosse uma empresa privada, porque ia ser mais organizada do que é hoje, entendeu? Sim. Você pode ter certeza. E lá, normalmente, nessas unidades também, eu estou fazendo um comparativo, como que é nas unidades que você passou, como que a gente vê aqui no interior. Tem patrão? Não tem patrão, né? Não existe esse negócio, né? Lá tem quem manda e quem obedece, é desse jeito que funciona. Certo. Quem manda e quem obedece. Mas dentro de um regulamento, dentro de uma instituição, dentro dos princípios da administração pública. Sim. Entendeu? Porque, assim, normalmente o que a gente vê no dia a dia? Muitos caciques para poucos índios. Sim. Concorda? Então, muitas unidades aí, principalmente os comandantes, acham que a instituição é uma empresa. Diferente. Sim. O meu escritório é meu escritório, manda eu. É porque eles aprendem que eles vão ser administradores na escola de oficiais, né? Sim. No entanto, que eu gostaria até de mandar um e-mail para o DERIT, fazer essa questão. Começar a aplicar uns cursos de liderança e gestão para esse pessoal. Precisa, Por quê? né? Precisa conseguir conduzir a tropa. Mas é uma boa ideia isso daí com a senhora, ser um tipo de um programa. Por quê? Os oficiais que estão no comando, que estão na gestão da polícia, eles tinham que passar por reciclagens.
Sim. E aprender ter curso de liderança e gestão, por quê? Tem muito cara que não sabe o que é isso. Ele sai da escola de oficiais sem saber o que é e ele acha que é do jeito que ele faz. Não é desse jeito. Você tem que, para você ser líder, você tem que saber ser líder. Tem. Entendeu? Agora, dentro do militarismo, é fácil ser líder. Porque tem um regulamento militar, regulamento. Acabou. Entendeu? É tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. desse Só que a jeito, é gente fácil. tá no Estado democrático. Porque, na verdade, o líder você respeita, entendeu? Ou se você acha que tem muita gente que eu presto continência pro cara porque o regulamento militar me obriga, mas na minha mente eu tô mandando o cara para aquele lugar. E o cara retribui a continência? Não, nunca ninguém vai retribuir para você. Nunca. Não existe. O cara que retribui é a exceção. Sim, então, porque acontece muito essas questões, né? Principalmente em algumas unidades, tanto da capital. Não estou me referindo a todas, como do interior também. Então, os praças são muito perseguidos, entendeu? Principalmente aqui no interior, a gente tem umas situações aí que, não gosto de você, vou te fuder. Aí faz uma sucessão de questões, tá? Começando tudo com uma denúncia anônima que vai direcionada ao 01 do CPI, para fuder o polícia. Isso acontece lá em São Paulo também? Acontecia nas suas unidades? Acontecia sim muito. Dentro de qualquer unidade da PM acontece muito isso. Os seus CDs ali que você tocou, foi um ato de perseguição? Foi um ato de perseguição pura. Isso aí tá nítido, tá na cara. Se não fosse o Demolidor, eu não teria abrido IPM para ninguém. Jamais teria abrido. Tanto que no meu IPM, se a senhora pegar lá, a senhora Sim. tem acesso. Na filmagem que mostra eu entrando dentro do Camarote Brahma, mostra um policial da cavalaria entrando. Isso está no IPM, tá? Não sou eu que tô falando. Tá escrito assim, que a conduta desse policial que mostra entrando junto com a gente ia ser apurada em momento oportuno. E aí? Tá lá no IPM. Aí o que eles fazem? Eles falam o quê? Que abriu o IPM policial e mandou pra cavalaria e foi arquivado. Eles falam isso, mas nem abriu. Não, suspeito. Entendeu? Sempre tem os pontinhos X, né? Você Sim. tá com o X nas costas. Me dá licença Obrigado. que aqui o juiz faz tudo, né? Não, mas tem que pegar aquele potinho de açúcar. Esse açúcar é muito ruim, cara. Vou buscar lá. Ô, tem como lá? Aqui, ó. O meu é sem açúcar. Não, meu, é café de rota. Não. É o que eu falei, é o que eu falei pra eles aqui nos bastidores. Quem toma café sem açúcar não tem alma. Demolidor, o meu é sem açúcar. Aí, ó. Não tem Cafezinho como, top, não. Forte. Não tem como. Então, a senhora vê como que é, doutora? Por que não apurou a conduta desse policial que estava entrando junto com a gente ali? Não foi apurada. E lá no IPM fala que ia ser apurado em momento oportuno. Não tinha que ter aberto IPM para ele também, então. Isso que é ridículo dentro dessa instituição. Ela é tão linda, a Polícia Militar é tão maravilhosa, que ela poderia ser a melhor do mundo. Sim. Só que essas pessoas, algumas pessoas, né, estragam. Entendeu? Acha que é uma empresa privada. Aí é onde acontece o que aconteceu contigo. Ao invés de valorizar a tropa, ser mais humano, ter mais uma empatia. E não acontece. Você vê a abertura de processos regulares aí, ridículo, desnecessário. Ao mesmo tempo, o TJM não oferecendo denúncia, arquivando, tá lá porque um não fez o que um quer. O outro porque não sei o quê. Aí é onde fode tudo. Entrando nesse gancho que a senhora falou, o Hospital da Polícia Militar, famoso HPM. Sim. Ali é um hospital. Uhum. Você vai para ser tratado por um médico ou por um militar? Pro médico? Mas, na verdade, quem vai te atender é um militar. Não existe esse negócio. Tinha que mudar. Aquele hospital tinha que fechar. Primeiro que nos bastidores eu falo. Aquilo ali é um antro todo mundo sabe. Aquilo ali tinha que fechar, porque ali você não é atendido por um médico, você é atendido por um militar. Tanto que esses dias atrás teve um policial que foi presidente do HPM porque disse que chamou o capitão de você. Nem foi por causa disso, tá? Ele alegou que Deu chamou uma de você. repercussão esse E não caso. tinha nem gravação, não tinha nada, foi ele chamando de você. Ele falou que chamou, aí prenderam a polícia. Depois ele até saiu, né? Porque o negócio foi arbitrário, mas não tinha nem como. Teve um caso meu que foi até engraçado. O meu polícia chegou para fazer uma perícia lá no HA, lá no HPM. Junto o CD. O CD chegou na frente do polícia. Aí o polícia entrou lá na sala para fazer a perícia médica com o oficial. O CD na mesa. Aí o oficial começou a olhar. Por que você está respondendo o CD? Ô, doutor, eu vim fazer uma perícia médica com base nesses laudos, não por causa do CD. E vai o advogado acompanhar. Dá o maior zulula lá dentro. Eles não gostam de advogado acompanhando. Aí o polícia já estava orientado e falou, não, eu vim aqui para fazer perícia médica.
e já, né, documentando isso aí. E não com o CD. E o CD lá na frente. Entrou o CD primeiro para ser avaliado e depois o polícia. E isso acontece com frequência. Sim, a senhora, agora que nós entramos nesse Santarém, eu lembrei de um negócio, questão de perseguição que foi falado. Quando eu comecei com as tatuagens, eles me mandavam rotineiramente para fazer consulta na psiquiatria, e sem eu pedir. Eles me apresentavam na psiquiatria automaticamente. Aí lá se apresenta. Mandava. Teve até uma vez que um psiquiatra, capitão médico, me atendeu, ele não aguentava mais ver a minha cara. Ele falou, por que o seu batalhão tá te mandando aqui de novo? Eu não entendo. Por que os caras não tem nada mais pra fazer do que ficar te mandando aqui? Eu falei assim, não tem, doutor, não tem nada pra fazer naquele lugar. Ainda bem que esse aí foi realista, né? Aí, os caras queriam que ele fizesse um laudo falando que as minhas tatuagens prejudicavam, né? Uhum. Aí ele fez um laudo tão favorável a mim que não teve como eles abrir eles queriam que o médico fizesse isso para eles poderem pedir um CD para mim, entendeu? Aí não conseguiu. Mas o médico não aguentava mais ver minha cara, entendeu? E toda hora eles me mandavam, que ele queria que me baixasse essas coisas. E no início... Isso aí mudou, tá? No início, toda tatuagem que a gente fizesse tinha que passar no médico, ele pôr na sua API que você tinha feito aquela tatuagem, toda vez. Eu peguei essa época aí, foi mais. Bem no meu começo de carreira, tinha essa questão. Eu lembro ainda que alguns clientes mandavam, Joyce, vou fazer tal tatuagem. Manda pra mim a tatuagem. Vou ver. Não, beleza, vai lá, pede autorização. Tinha essas questões. E não tem nada a ver. Eu mesma tenho 5 tatuagens. Só não fica visível, né? Até por causa da minha postura como advogada. Mas não tem mal nenhum. Só não vai me fazer aquelas tatuagens de, né? Como eu sempre cabulosa. falo, doutora, eu vou falar um negócio pra senhora. Eu não sei o que a senhora pensa em relação a isso, tá? Mas assim, a tatuagem não define caráter. Não, concordo. Eu conheço um cara que não tem nenhuma tatuagem, é o maior ladrão do país, só não tem um dedo. Mas tá bom. Aí esse cara aí, por causa dele... ficam aplicando golpes no nome dos advogados. Sim, entendeu? Ele tem uma culpa, ele tem uma responsabilidade sobre isso. Inclusive, tô até pensando em algumas estratégias jurídicas nesse sentido. Eu sei qual foi a história daquele dedo lá, tá? Ele cortou numa guilhotina. Para quem já trabalhou em empresa de metalúrgica, já sabe como funciona uma guilhotina. É um negócio desse tamanho assim, ó, que desce e corta a peça no carro. E você tem que colocar. E naquela época, agora tem uma proteção que sua mão não entra mais. Mas antigamente não tinha. Aí ele colocou a peça na guilhotina, e a guilhotina, que corta tudo assim, cortou só o dedinho. Só o dedinho e os outros não? E os outros dedos não cortou. Bom, isso aí era pra ele se aposentar, que ele fez isso. Ele cortou o único dedo que não afeta na parte motora da mão, tá? Que o dedão não tem como você ficar sem. E os outros também não, só o dedinho. O dedinho dá pra você viver sem. Meu Deus do céu. É isso aí. Mas enfim, Demolidor, sei que a gente não pode fazer pré-campanha eleitoral. E aí, conta quais são os projetos futuros? Vai sair a candidato? O meu projeto futuro é voltar para a polícia, em primeiro lugar. Sim. Aí lá na frente a gente pensa em algo nesse sentido, sim. Trabalhar para melhorar esse RD, essa I-16, essa I-40. Eu quero, assim, se eu chegar no futuro, for político ou não, né? Não sei, né? Você já chegou a sair alguma vez? Saí em São Paulo, na outra para vereador, mas pra eu não vereador? consegui. Se um dia eu chegar na carreira política, né? Eu quero lutar para mudar muita coisa dentro da Polícia Militar, que eu não concordo, entendeu? Lutar para o policial, para o praça ter um plano de carreira, porque o praça não tem plano de carreira na Polícia Militar, quem tem é o oficial. O oficial, ele presta um concurso na vida dele, depois nunca mais presta concurso. Ele presta para entrar na Academia do Barro Branco. Passou, depois de 4 anos ele é declarado aspirante oficial. Depois de 6 meses, ele é promovido a segundo tenente. Depois de 2 anos, ele é promovido a primeiro tenente. Tudo automaticamente. Depois de um certo... vai dar o tempo, ele vai ser promovido a capitão. Depois, quando ele for capitão, der o tempo dele, ele vai ser cogitado para ir para o CAO. Não precisa fazer nenhum concurso. Ele vai automaticamente. Aí ele faz o curso do CAO, vai ser promovido a major. Depois, tenente-coronel e coronel full. Acabou, ele só fez o concurso. E o praça, tadinho? Ele entra para ser soldado, presta um concurso. Hoje em dia não tem a promoção por concurso para cabo e tem a por antiguidade. Tem 2 tipos de promoção. Antigamente só existia por concurso. Presta para ser soldado, presta para ser cabo, presta para ser 3º sargento do concurso. Se não prestar, não vai. Vai morrer cabo na Polícia Militar, porque vai dar o tempo ele vai ser promovido a cabo. Aí de 3º para segundo é a única que você vai por tempo, que é depois de 2 anos. Sim. Aí, para você ser 1º sargento, você tem que prestar um concurso. Tem que prestar. Se não passar, você não vai pro caso. É um concurso que você presta, não é por tempo. Aí, se você fizer o caso, você vai a 1º sargento. Ou seja, ele presta 1,
2, 3, 4 concursos na vida dele. Lembrando que o prazo ainda está amarrado na nota de corretiva do comportamento e Sim, nas avaliações. porque senão ele não consegue ser promovido. Não consegue. Se ele tiver uma avaliação ruim, não tem promoção. Não tem, isso aí Entendeu? prejudica. O oficial não tem nota, não tem avaliação. O oficial não tem comportamento. Para quem não sabe, o oficial não tem comportamento. Ou seja, o comportamento dele nunca vai cair. Uhum. Entendeu? Então não tem nada que impeça ele de ser promovido. E essas avaliações também, na minha concepção, no meu entendimento, deveriam ser avaliadas com os requisitos totalmente diferentes, e não da forma que faz. Não, com certeza. Isso aí Porque fica totalmente muito genérico. pessoal Isso, ali. muito pessoal. O cara, ele faz se ele quiser. Entendeu? Faz o que ele quer ali. Tinha que ter um... Eu concordo que tem que ter, mas tinha que ter um outro tipo de critério. Eu não sei dizer aqui. Uma terceira pessoa avaliar com alguns requisitos. Eu tenho avaliação de desempenho no meu escritório. Porém, não pode ser militar, na minha opinião. Sim, não pode ser militar. As avaliações de desempenho que tem no meu escritório, a minha coordenadora organiza, me passa, eu analiso. E lá não tem nada de pessoalidade. A gente vê a questão de produtividade. Deveria ter uma técnica dessa dentro da corporação. Sim. Então é assim que funciona. Então eu queria mudar isso. Eu queria que tivesse um plano de carreira para o prazo. Se dá para ter, é que os oficiais não querem. Já foi solicitado esse negócio, mas não foi autorizado. Lá no Rio de Janeiro, como funciona? Eu uso o Rio de Janeiro como referência porque lá tem plano de carreira. Uhum. Teve até um podcast que eu fui uma vez, que era com o Chuck da Rocinha. O nome dele era. O apelido era Chuck da Rocinha, mas o nome dele era. Eu esqueci o nome de guerra dele. Mas. No Fly. Era traficante? Não, ele era tá. policial, mas ele parecia com o Chuck. É que eu... Ele trabalhava na Meu Rocinha. Deus. O bicho é feio. Parecia com o Chuck, trabalhava na Rocinha. Então o apelido dele era Chuck da Rocinha, mas é um matador do caramba lá. Aí ele foi apresentado no Fly do podcast como cabo. E no dia do podcast ele era sargento. Porque deu o tempo dele, ele é promovido automaticamente. Entendeu? Legal. Vamos supor, eu sou cabo agora. Deu meu tempo, amanhã eu sou sargento. Então com 7 anos ele é sargento. Com 7 anos de polícia ele é cabo. Depois, com 10 anos, ele é promovido a terceiro sargento e tem as promoções. Ele vai entrar soldado, vai sair subtenente, vai aposentar segundo tenente na polícia, se puxar os 30 anos. Lá no Rio, é muito comum você ver 2 primeiros sargentos trabalhando junto, de parceiro, entendeu? Subtenente com... Os primeiros sargentos dirigindo a viatura, o subtenente de encarregado, o segundo sargento de terceiro homem, entendeu? É assim, é muito comum, porque lá tem um plano de carreira efetivo. Então, aqui tinha que ter, não tem. Tinha que mudar... Uma coisa que eu queria lutar, para ter um plano de saúde. Para quem é aqui do interior, lá em São Paulo tem o HPM, mas quem é do interior não tem esse benefício. Não, a Cruz Azul aqui o pessoal não consegue utilizar. Então tinha que ter um plano de saúde. Dá para fazer, já foi proposto isso sim, mas lá no alto clero lá não aceitaram. Mas dá para fazer. Que empresa de saúde, que empresa de plano de saúde não vai querer uma carteira com 100 e poucos mil pessoas? Vai querer, dá para fazer. Não claro que ninguém está falando para dar de graça. Vai descontar no salário depois de acordo com a graduação dele. Vamos supor, o cabo e o soldado, R$250, o sargento, 300 e pouco. O coronel vai pagar R$1.000 e R$2.000. Ele merece, porque ele ganha 40 pau por mês. Dá para fazer tipo aquelas coparticipação que tem nos empresarial. Dá para ter. E daí o policial ele poder ser consultado em qualquer lugar que ele tivesse. Sim. E outra, não ia ser um militar que ia atender ele, ia ser um médico. Então, não ia ter... Por exemplo, a senhora sabe que já teve muito problema dentro do HPM, por quê? O praça chega para passar por consulta e não é atendido. Chega um coronel da reserva e ele fala, eu sou coronel. Os caras passam na frente do praça e atende o cara. Passa. É uma discrepância. Então, se fosse um plano de saúde, o cara não ia ter esse negócio de coronel. Ele é apenas um paciente. Então, não pode ser militar para atender o praça. Não pode. Infelizmente, não pode ser o médico militar. Tem que ser o médico civil. Tinha que fechar o HPM e ter só plano de saúde na polícia militar. É isso que tinha que acontecer. Concordo contigo em número, gênero e grau. Então, isso daí. Para a gente ir finalizando, gostaria de te falar, comunicar, o que acontece? Aqui no interior, a gente tem os batalhões, né, da região, e a gente não só critica os oficiais, mas também tem os oficiais que são dignos de elogios e são humanos. Temos aqui o coronel do 4º BPM, o coronel Bergamachi, e temos o coronel Noronha, do 13º BAEP. São oficiais extremamente humanos, corre com a tropa, apoia, tem uma liderança legal. Tá? Então, para não deixar... eles estão fazendo podcast, está fazendo a entrevista lá, Joyce, o Demolidor, só para bater oficial. Não, a gente elogia, sim, quem tem caráter, quem é humano. Tá? Então, são pessoas que eu tenho contato, são pessoas que eu converso, tocam os procedimentos ali dentro da legalidade. Diferentes de alguns, que a gente vai conversar nos bastidores, tá?
de algumas aberrações jurídicas que acontecem aqui também. Sim, Tá tem bom? muitos oficiais bons na Polícia Militar, não é só... Por exemplo, eu sempre cito esse fato. O Capitão Pinheiro, que estava comandando a primeira CIA do 18 lá, é um cara super humano, super gente boa, Sim. super profissional, entendeu? Ele sempre... Para você ver o que acontecia. Os caras abriam PD para mim, eles solicitavam o arquivamento. Chegava lá no batalhão, a major lá, é Benevenuto o nome dessa major, eu acho que era tenente-coronel. Ela avocava para ela e mandava me punir. Mandava poder. Olha Entendeu? que discrepância. Pra você ter ideia como funciona. E ele sempre foi um cara justo. Aí teve até uma vez que o coronel do batalhão, o nome dele era... Eu não lembro o nome dele. Ele chamou o capitão que veio conversar comigo. Falou, Coutinho, eu queria pedir pra você parar de fazer tatuagem, porque o coronel falou pra mim que se você não parar, ele vai comunicar eu. Porque falou que eu não tô te controlando. Falei, não, tudo bem, capitão. Em respeito ao senhor, eu vou parar. Sim. Não fazer tatuagem, falei tatuagem, de fazer vídeo na internet. Entendi. Porque tem aquela diretriz lá. Se você não parar de fazer vídeo... Diretriz da mordaça. Viu, gente? Não é tatuagem, é vídeo, é a diretriz da mordaça. Se você... Tanto que na época que eu fazia vídeo era comunicado, tinha vários oficiais que postavam vídeo aí e ninguém era, tá? Aí sabe o que eles alegam? Que, assim, que não chegou ao conhecimento deles o vídeo, por isso que não, eles só abriam o procedimento quando chegava ao conhecimento. Eles falavam isso, entendeu? A alegação dele, que não chegou ao conhecimento. Tá aqui a mídia. Só gravar. Aí eu parei. Eu falei, não, vou parar. Aí esse mesmo coronel me chamou no batalhão, falou, eu te chamei aqui pra falar pra você parar de fazer vídeo, não sei o que, tal, isso, aquilo. Foi assim, eu fui eu fui depor no IPM que eu tava respondendo, lá no 18, pra você ver como que é. Eu não fui falar com o coronel, eu fui ser ouvido no IPM. Aí eu tava dentro do SJD, o policial, o tenente foi me chamar e falou, o coronel tá te chamando na sala dele. Falei, mas como que ele sabe que eu tô aqui? Não sei, ele mandou te chamar. Alguém viu eu entrando e avisou o coronel. Só pode ser. Porque eu não, né... Aí eu fui lá na sala dele, entrou um tenente junto como sempre, né? O cara tem medo, né? Aí ele falou, eu quero que você pare de fazer vídeo, não sei o que e tal. Eu falei, coronel, o capitão já falou comigo, eu só vou parar porque ele pediu, não é porque o senhor tá pedindo, porque ele pediu pra mim. Aí eu vou parar, tá bom? Porque, inclusive, eu tô respondendo 2 PD aí, que o senhor mandou me punir. O senhor autorizou dar punição pra mim. Ah, não é assim, Coutinho, não sou eu, não sei o quê. Claro que é você. Claro que é o senhor. Falei, por quê? O senhor é o cara que manda no batalhão, é o senhor. Se chegar no senhor, o senhor falar, para arquivar, acabou, ninguém vai conta. Vai arquivar e pronto. Então, eu só fui punido porque o senhor autorizou. Senão não tinha sido punido. Aí ele falou, então é assim que você acha que eu sou, que eu gosto de ficar punindo? Falei, quer ouvir a verdade? Quer que eu fale realmente a verdade? Vai aguentar? Não, pode falar. Pra mim o senhor gosta de fuder com todo mundo, entendeu? E... Qual foi o termo que eu usei lá? Eu não lembro. Eu falei, e é um mentiroso. Porque ele falou que no começo ele tinha falado pra mim que não foi ele que me puniu. Eu falei, mentira! Como que não, se o senhor que assina? Entendeu? Eu falei, então pra mim o senhor gosta de fuder com todo mundo e é um mentiroso. Falei na cara dele, entendeu? Ela falou, é isso que você pensa de mim? Eu falei, exatamente isso que eu penso do senhor. O senhor não queria ouvir? Falei, então você sai da minha sala agora e eu nunca mais quero falar com você. Eu falei, tá bom. Levantei e saí. Ele pensou que eu ia mijar pra ele. A hora que eu passei na porta, ele falou desse jeito. Eu nunca esqueço. É que nem uma criança mimada, sabe? Ai, Coutinho, volta aqui agora que eu tô mandando. Aí eu voltei. Você tem que obedecer. Se você não volta, dá cumprimento de ordem. Você tem que obedecer. Aí eu voltei e falei, pede autorização pra sair. Falei, mas o senhor acabou de mandar eu sair? Não, eu quero que você pede autorização. Falei, tá bom, permissão pra sair. Tá autorizado. O cara fez, você acredita, mano? Não, chega a ser o cúmulo do absurdo, certas coisas, né? Desse jeito. Mas enfim, Demolidor, agradeço a sua visita, agradeço a sua presença, agradeço ter aceitado o meu convite, tá? Muito obrigada. E quero deixar só uma fala final registrada, pessoal. O que eu falo aqui é conta e risco minha, tá? Não tem interferência de terceiros, não tem interferência de ninguém. Responsabilidade minha. A gravação, o embate, tá eu e o Demolidor, então que não surja respingo e resíduos em ninguém, ok? Fica meu recadinho. Agradeço a presença de todos. Bom, o recado tá dado, viu? Também vou agradecer se sua for presença, mexer, vai Demolidor, brigar com ela. Né? Ao lado aqui da doutora Joyce, que me ajudou a conduzir esse bate-papo bacana. Satisfação em conhecê-lo, né? Somente aí por redes sociais, vendo você aí diariamente mostrando sua rotina, não é verdade? É só assim que hoje a gente consegue um pouco interagir com as pessoas que estão longe. Ele é mais bonito pessoalmente do que na rede social, né? Aí, ó, tá vendo? Então, é comediante, né? Tô contando piada, falando que eu sou bonito. a gente fica na sua torcida, né? Primeiramente, pelo seu retorno, pela sua readmissão, seria esse o termo correto? Reintegração, né? Tomara que dê tudo certo, tá em boas mãos, né, no escritório aí da doutora Joyce. Cara, obrigado mesmo por
por ter aceito o convite, ter participado e ter compartilhado, né, um pouco da sua história e tudo aquilo que você passou e tem passado. Então, eu agradeço muito por esse convite seu, da doutora Joyce, que patrocinou a minha vinda até aqui. Eu gosto de sempre falar, gente, porque às vezes eu faço vaquinha no meu Instagram pedindo ajuda, tem gente que comenta, você tá pedindo ajuda e tá gastando dinheiro para viajar? Não, quando eu vou em algum podcast eu sou patrocinado, a pessoa, ela paga a minha estadia, paga a minha viagem, tá? Não sou eu que pago, eu não tenho dinheiro para isso. Agradeço imensamente, com a graça de Deus e com o apoio do escritório da JV Advocacia Militar. Bom, é o que eu falei para vocês, o escritório dela é foda, porque para defender o Demolidor tem que ser foda, senão... né? Aí pode ir lá, procura lá o escritório dela, eu vou deixar o link aí na minha bio, clica lá, você vai militar, você tem que ter um escritório especializado em advocacia militar, que nem o dela, que é um dos melhores do país, para te defender, porque tem muita aberração jurídica dentro do meio militar, e se você não tiver um bom advogado, você vai tomar penhada, pode ter certeza. E... com a graça de Deus, eu vou voltar. Quando eu não falo assim, se eu voltar, eu vou voltar para a polícia, eu tenho certeza, entendeu? Porque quem está nesse processo é Deus, e através da doutora Joyce, Deus também vai fazer isso daí. Quando uma ou mais, duas pessoas falam, que profetizam um negócio, Deus falou, vai acontecer. Então, eu vou voltar para o PM, acabou, vou voltar. Fala que eu vou voltar. Vai voltar. Vou voltar, pronto. Vai voltar, sim. Acabou, tá profetizado. Eu vou voltar pra polícia, acabou, entendeu? A gente fica na torcida. Mais cedo ou mais tarde. A gente vai na CNN dar reportagem, eu e você. Pode ter certeza. Do mesmo jeito que repercutiu a minha saída, vai repercutir. Aquele vídeo que eu fiz entregando a minha funcional, que foi um dos piores dias da minha vida, se eu vou fazer outro pegando a funcional, não, você pode ter certeza. E a gente fica aguardando aí por esse registro, né? Sim. Agradecer a doutora Joyce, né, por mais uma vez estar aqui contribuindo com todo o seu conhecimento. Na verdade, muitas coisas que são ditas aqui, muito provavelmente o militar desconhece, né? Então, é sempre bom você aprender com a prática, trazer exemplos, né, que passaram por certas situações. Então, agradeço demais a participação da senhora, a condução do programa, a você, Demolidor, novamente, e, claro, a você que nos acompanhou, né? Muito obrigado por ter acompanhado. Tenho certeza que o Demolidor compartilhou as suas histórias, contribuiu demais. Agradecer a todo mundo que nos apoiou, né? A Urban Policy, vamos encerrar então de Urban Policy. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Adorei. E não esquece de curtir, né? Deixa seu like nesse episódio, tá muito bacana. Compartilhe com o seu amigo e não se esqueça, se inscreva no nosso canal e até o próximo Fala Gente Podcast. E obrigado, Urban. Obrigado por assistir mais um Fala Vídeo Podcast. Te espero no próximo episódio.